Fala, meu povo do Pod Pro, tudo bem com vocês? Um recadinho rápido antes do nosso episódio seguir aqui, que a gente tem que falar dos nossos parceiros que ajudam a gente todos os dias, né, Aldrin? É isso aí. Nós temos alguns parceiros que estão com a gente desde o começo aí, fiéis. É isso aí. O primeiro deles, Academia Céltica, do meu amigo Fernando Pedroso. Você que vai, projeto verão aí, vai lá na Academia Céltica. Inclusive, meu amigo André vai começar esse projeto verão aí, vocês acompanha, vocês vão ver. Aguardem. Assiste o programa que vocês vão ver hoje. Isso. E ainda no meu amigo Fernando Pedroso, Bike Hotel Serra do Japi. Você que quer andar de bicicleta, quer conhecer Jundiaí, quer pedalar, ter um lugar para comer, para dar manutenção na bicicleta, Bike Hotel Serra do Japi. E além de tudo, se você quer começar 2025 com um carro novo, Car Shop, nosso amigo Renan, parceiraço nosso. Se você quer vender teu carro, comprar um carro novo com zero, um carro seminovo, cara, fala com ele, vai lá na Car Shop que é sucesso puro que você vai ficar muito feliz. Show de bola. É isso aí. Valeu, meu povo. Fala, meu pessoal do Pod Pro, meu povo lindo, maravilhoso. Eu tô de volta! Até minha mãe tava com saudade de você, velho. Como é que pode o negócio desse? 3 episódios viajando, mas dá licença que eu precisava tirar férias com a minha esposa maravilhosa. A gente precisava um pouquinho desse tempo. Só ele, tá, gente? Eu e o João ficamos trabalhando aqui, mas tudo bem. É isso, mas a gente precisava viajar, visitar a família. Mas tô de volta, eu voltei pra casa. E aí, Aldrezeira, beleza, mano? Feliz de ser aqui de volta. Tamo junto. Mais um episódio aí do Pod Pro. E sem querer o Pod Pro tá virando o Pod Saúde. Podcast Saúde, Pod Fit. Hoje a gente tem uma surpresa aqui. Gigante. Hoje vai ser top. Relacionada ao Andrezão aqui. Hoje promete. Aguarda aí, que hoje promete. Vocês vão acompanhar na internet tudo aí, viu? Hoje nós estamos com mais um convidado especial. Né? Mais um. Nosso amigo nutricionista André Luiz, nutricionista, Meu professor de xará. educação física, halterofilista. O cara é campeão. O cara é monstro. Seja bem-vindo, André. Agradeço o convite aí, viu, meninas? A gente bater esse papo bacana aí sobre alimentação, treinamento. Espero sanar a dúvida aí de muita gente. É Os isso. assuntos vão girando aqui, que é um assunto que está em pauta, está alto hoje em dia, né? Com muitas dúvidas, curiosidades aí. Então acho que a gente vai conseguir abordar muitos temas bacanas aí. Legal. E quanto tempo, André, que você está na área já? Eu comecei, antes de iniciar a nutrição, eu fiz educação física, eu comecei a dar aula em 2003. Uhum. Né? Então dei aula muito tempo em academia. Depois também, né, normalmente a sequência aí de você ser um professor de academia, você começar a dar aula particular como personal trainer, né? Então também fui trabalhar como personal trainer e também sempre gostei da área de nutrição, até mesmo quando eu fazia a graduação de educação física, eu sempre gostei de ler muito. Então comecei a estudar sobre nutrição durante a graduação de educação física e posterior aí à educação física, 3 anos depois, eu também entrei na faculdade de nutrição. Legal. E aí, nesse meio tempo, eu já estava trabalhando na academia, dando aula como personal, fui fazer a nutrição. E teve um momento da minha vida que eu fazia as 3 coisas ao mesmo tempo. Aí dava aula na academia, personal, e atendia alguns dias da semana, né? De sábado e domingo aí, em consultório, né? E depois aí a nutrição foi tomando um leque maior do meu tempo. Então hoje eu acabo atendendo mais a parte do consultório, monto parte de treinamento na consultoria, faço a parte da dieta, do planejamento dietético, mas eu parei de dar as aulas presenciais mesmo em 2014. E não só o público, né, praticante de atividade física, eu também tenho uma grande parcela dos meus pacientes de pacientes clínicos. Então a gente trata muitos problemas ali, que são hoje, infelizmente, doenças até comuns em diabetes tipo 2, diabetes tipo 1, né, colesterol elevado, enfim, que a gente chama de síndrome metabólica, então eu também acabo atendendo muitos pacientes clínicos lá no meu consultório. E você falou uma coisa interessante, a questão de diabetes, algumas doenças. Hoje a questão tá na moda, né? A questão de academia, o cara é bombado. Mas ao mesmo tempo, o acesso aos alimentos de pouquíssima qualidade também é gigantesco hoje em dia, né? Como lidar com isso? Né? Porque assim, eu quero comer tal coisa, pode comer qualquer coisa, não pode comer qualquer coisa. Porque quando fala em nutrição, a gente acha que o cara vai morrer de fome, vai passar fome o tempo todo, vai comer... Batata doce e frango, né? pro resto da vida, é isso. Tem aquela ideia do regime, né? Antigo, só vai comer alface e frango, né? Então tem muitas pessoas que ainda têm esse paradigma de achar que uma dieta, aquele regime, aquela coisa extremista. Na verdade, infelizmente, existem alguns colegas de profissão que trabalham dessa maneira e acabam aí maculando, né, a área ali, e muitas pessoas generalizam
generalizam isso. Na verdade, não é. Né? Na verdade, uma pessoa aí, vamos dizer, saudável, que não tem nenhuma intolerância, alergia, ela vai poder comer de tudo um pouco. É claro que os famosos fast foods aí, eles têm que ser evitados. Né? Uma vez ou outra você consumir em algum momento, no final de semana, uma refeição ou outra, é uma coisa. O problema é que pelo o livre acesso, vamos dizer, que a gente tem por esses alimentos, ainda mais hoje pela facilidade de você pegar o seu celular e fazer o seu pedido, as pessoas vão se acostumando com isso. E quando ela percebe, isso já virou um hábito rotineiro na vida dela. E aquilo que era para ser exceção virou rotina genuína. Exato. Então é isso que é grave. Então não é que você pode tudo e não é que você precisa cortar tudo, né? A diferença aí da liberdade, da libertinagem alimentar está em você ter um plano em que você sabe o momento correto de sair, mas na maior parte do tempo você come saudável. E comer saudável, como a gente estava falando, não é um regime extremista de comer folhas e frango. É arroz, feijão, carne branca, vermelha, fruta, leite, pão, ovos, queijos, enfim, tudo que a gente tem hábito de comer de maneira cultural, que isso é importante levar em consideração na dieta de uma pessoa. Sim. Agora, a diferença vai ser a organização disso aí de acordo com a necessidade dela, ter a empatia de entender o paciente, de como funciona a rotina dele para que o plano não fique algo surreal, para que ele consiga ter aderência, e a pessoa ir mudando o hábito dela. É claro que o que é difícil que eu percebo nos pacientes, que muitas vezes a pessoa ela tem vontade, graças a Deus ela tem condição, mas ela vai ter que falar não. Então você vencer a carne nesse momento, daqueles 5 minutos do desejo, que é um dos maiores empecilhos. Cara, isso é muito real. Você falar não. Porque assim, galera, Andrezão, vocês estão ligados aqui, né? Comer é bom demais, cara. É muito gostoso. É bom. E tipo assim, a gente tava trocando ideia aqui no off antes de começar. Cara, você falou de celular, do aplicativo. Teve um momento que a minha esposa, a gente olhou, a gente viu que, cara, o iFood paga nós, ele tava mais comum do que a gente cozinhar em casa, pô. E cozinhar era uma coisa que a gente sempre amou fazer. Mas, cara, é uma facilidade. Chegava podre do trabalho, cansado, zero vontade de ir pra academia, mas zero vontade de fazer qualquer coisa. Eu sentava no sofá e falei, daqui, ó. É isso mesmo. Daqui uma hora chega em casa e é nóis. Tomar banho, dormir, comer e dormir, pô. E o André falou uma coisa interessante, né? A questão de comer certo, muitas vezes a galera acha que eu tenho que comprar tal produto, eu tenho que... eu ouvi até um especialista falando que comer bem é comer a maioria das coisas que não vem empacotado. Sim. Né? Claro, você vai comprar o feijão, tá empacotado. Sim. Mas ele quis dizer que não é ultraprocessado. Não é ultraprocessado. E na nossa casa, o ultraprocessado, na nossa casa que eu digo, né, no Brasil... Isso popularizou de um jeito que... É comum, é barato. A gente tem uma terceira pessoa aqui que ajuda a gente, que é o João. Né? Ele fica nos bastidores aqui. E o João é um cara que ele leva a marmita dele pra onde ele vai. O cara tira arroz e carne moída 10 horas da manhã. Isso, pra onde ele vai, ele tira a marmita dele. E aí tem uma coisa interessante. Toda vez que o João pega a marmita, o cara, você tá de dieta? Ele disse, não, só não tô comendo o que você come na cantina. Sim. Ou seja, o que se come na cantina... Virou normal. Né? Virou normal. E você comer saudável. E você comer saudável acha que tá de dieta. Sim. E essa coisa, eu queria que você desmistificasse isso de o que é comer certo, comer bem, né? Então, hoje você tem também muitas coisas divulgadas na internet em relação a tipos de dieta. Isso é legal. Então eu acho complicado, até mesmo, como eu já falei, de colegas de profissão, que eles defendem tipos de dieta. E eu acho que isso é complicado. Por quê? Porque é a mesma coisa, o profissional, o mecânico não é um mecânico de carro azul, é um mecânico de carro. Né? Eu tenho uma caixa de ferramenta. Se eu precisar usar o martelo, mas se eu precisar usar a chave de fenda, eu não vou pegar o martelo. Entendeu? Então, o que acontece muitas vezes é que você tem as diretrizes nutricionais embasadas cientificamente e você tem que usar essas ferramentas e a aplicabilidade dela de acordo com a necessidade do paciente. Então, o que? De acordo com a necessidade do paciente que ele precisa em relação à questão nutricional, mas questão adequativa. Porque não adianta nada eu fazer alguma coisa para ele que eu acho que é bom, se ele não vai seguir. O papelzinho pronto do consultório, siga isso aqui. Exato. Por isso que o comer certo, ele tem as diretrizes, mas a aplicabilidade hoje, o nutricionista ele tem que passar e ter essa conversa com o paciente para entender o que esse cara faz, o que ele já vem fazendo, que momento da vida ele está vivendo, ele tá estressado, não tá com problema emocional, não tá. Por quê? Porque eu sei que se eu restringir muito uma pessoa que já está estressada, ela vai compulsionar.
Então você tem que ter, e comer certo seria isso. Agora, claro que os alimentos, muitas vezes que você vai usar numa dieta ou na outra, de acordo com o objetivo, podem ser os mesmos. Mas a organização, a combinação, a quantidade vai ser personalizada, por quê? De acordo com a rotina da pessoa, o quanto que ela tem de gasto calórico. Eu posso pegar uma pessoa que trabalha, sei lá, com logística num CD, num centro de distribuição, dá 10 mil passos, e um cara que fica sedentário que dá 3 mil, 2 mil no dia, que trabalha, né? Então, essa parte de quantidade tem que levar em consideração a rotina da pessoa. Agora, os alimentos, claro, você pode usar, vamos dizer assim, todos os alimentos, como eu falei, em relação a arroz, feijão, carne branca, vermelha, pão, leite, iogurte, mas adequar isso aí de acordo com os gostos da pessoa e a necessidade dela. Isso que seria uma dieta saudável, você ter todos os nutrientes ali, os macronutrientes bem distribuídos de acordo com a necessidade. Agora, tem aquelas dietas mais específicas, cetogênicas, jejum intermitente, esse tipo de coisa. Então, é melhor do que uma dieta convencional? Não, não é. Tem estudo que compara as dietas e depois de 12 semanas você vê que o resultado é bem parecido, principalmente quando você equaliza a quantidade de proteína nessas dietas. A diferença é que você vê que nas dietas mais restritas ou, vamos dizer assim, mais mirabolantes do que nosso hábito cultural, as pessoas não conseguem ter aderência depois. Consistência, né? É isso aí. É porque não adianta. Você vai tirar. Eu gosto de carne pra caramba. O cara vai tirar carne. Não, você não vai comer carne. Você vai virar vegetariano agora. E pensar assim, né? Por exemplo, você tem que pensar que você está tendo uma modulação de comportamento. Então, como é que eu vou tirar? O cara toma 2 litros de Coca-Cola por dia, eu vou tirar do cara do dia para noite. Você tem que ser realista, não é verdade? O ideal é isso, mas o mundo real é outra coisa. Então, o que seria legal? É muito aberta, né? Tem que... Você vai nutricionista, o cara diz, para refrigerante, corta tudo. Isso é o ideal, mas a gente sabe que o ser humano ele é emoção também, a gente tem a parte hormonal, então a gente não é um robô. Né? Até mesmo que a gente tem esse apego, essa neuroassociação com a comida. Né? Eu acho interessante que essa visão que você está trazendo é uma coisa, assim, posso estar falando uma grande besteira, mas que, na minha observação, é mais atual. Eu lembro de nutricionistas do passado, etc., que era mais essa dietinha pronta, que é uma torradinha, um café preto no café da manhã, almoço, frango tamanho da palma da sua mão. Esse negócio da palma na mão. Cara, a minha avó até hoje fala pra comer na palma da mão. A mão de quem, né? Deixa eu pegar alguém que tem a mão. A mão do lutador do UFC, toma lá. Aí eu percebo que muda. Até, a gente tava falando de telefone, a facilidade de pedir comida, mas o telefone também trouxe a facilidade da informação sobre dieta, etc. Só eu queria ver contigo uma coisa. Eu tava vendo hoje um vídeo que era uma propaganda, porque assim, eu entrei na pilha de 2025 emagrecer e cuidar da minha vida. Eu precisava. Você está no lugar certo. É isso. Aí eu vi um vídeo, uma propaganda, porque assim, o celular vai mandando informação o tempo todo, que é, você não precisa gastar dinheiro com o nutricionista, baixe tal aplicativo e monte sua dieta, calcule, coloque peso, não sei. Eu falo, cara, ao mesmo tempo que parece ser interessante, eu acho isso tão perigoso. Sim. Porque você pode fazer qualquer coisa com zero informação. E aí? Eu tô saudável ou não tô de fato? Que normalmente esses aplicativos, eles reduzem a nutrição a uma simples matemática. Exato. A matemática, ela faz parte da nutrição. Eu acho uns 2 anos atrás estourou aí sobre a dieta flexível, que importava você bater os tipos de macronutrientes, mais ou menos independente da fonte, da qualidade, que você teria um resultado. Você pode ter um resultado realmente que o valor calórico, por exemplo, uma pessoa quer emagrecer, se ela tiver um déficit calórico, mesmo ela comendo alimentos de baixa qualidade, ela vai emagrecer. Agora, a qualidade desse emagrecimento e cronicamente, né, a cronicidade que você fica exposto a esse tipo de alimentação vai complicar lá na frente. Então, o que acontece? O rastreador, né, o pessoal fala rastrear os macros nos aplicativos, é uma coisa legal, muitas vezes curiosa, só que a pessoa que vai fazer isso, né, tentando ser autodidata, ela não leva em consideração combinação, ela não leva em consideração ali, a gente tem uma coisa que a gente chama de relógio biológico, que é o nosso ciclo circadiano, então a gente sabe que em alguns momentos, alguns alimentos são mais interessantes que outros, um valor calórico em determinado momento é mais interessante que outro. A pessoa que é leiga, ela não vai saber fazer isso. Então ela começa a fazer, legal, que ela tá com uma curiosidade e tal, mas ela é aquilo que a gente vai falar, ela vai pegar informação, mas ela não vai ter sabedoria da aplicabilidade.
Então, é algo que realmente eu acho complicado. E muitas pessoas falam, mas é porque você é nutricionista e muitas vezes você não quer que a pessoa tenha esse empoderamento. Não, pelo contrário, quanto mais eu empoderar o meu paciente, mais ele vai ser assertivo. A diferença é que a pessoa ela quer montar um plano sem ter uma noção básica da fisiologia. Ela sabe lá que tantos de arroz tem tanto de carboidrato, tantos, e vai encaixando, né? Ao bel prazer. Então, muitas vezes a pessoa ela vai querer montar algo do jeito que ela quer fazer, não do jeito que ela precisa. Aí nunca fecha a conta. Muitas vezes eu atendo paciente, praticamente toda semana, que já fez esse tipo de dieta e vai lá, por quê? Porque não tá dando certo. Sim. Eu tô rastreando meus macros, eu montei uma dietinha aqui no aplicativo, no Fat Secret, normalmente a galera monta, né? Esse mesmo. E aí você vai ver, tá totalmente equivocado, você vê a boa vontade da pessoa. Aí eu penso, quanto dinheiro que ela gastou, e uma coisa que ela gastou que é muito valiosa, o tempo. O tempo é o principal. Não é verdade? Porque ela poderia estar num resultado muito melhor. Às vezes ela até tem um resultado, porque para quem está muito desleixado, qualquer coisa que melhore vai dar certo. Com certeza. Né? Mas ela perdeu tempo, ela podia ter otimizado, né? E quem tem pouco tempo sabe o valor dele. Né? Então acho que acaba sendo um equívoco, né? É legal e tal, você tem uma curiosidade e tal, mas a pessoa tentar fazer sozinho acho que acaba correndo risco. E uma coisa legal, assim, da gente observar, legal não, mas uma coisa que a gente tem visto muito, é que a gente fala muito de dieta, de alimentação, mas fala pouco de exercício físico quando você quer emagrecer. Você vê, a menina, o cara quer emagrecer e tal, é dieta. É dieta. E o quanto a dieta sozinha, sem o exercício físico, se a gente fosse colocar na balança aí, 50-50, 30-70, essa alimentação junto com o exercício físico. Se a gente fosse colocar numa balança aí, seria... O peso de cada o treino peso dieta. de cada um. Tem até estudo que mostra, não vou saber agora dizer o autor, mas depois eu posso pegar, que mostra que pensando em composição corporal e redução de gordura, praticamente o treino ele tem uma parcela pequena nessa parte. Por quê? As pessoas normalmente superestimam o gasto calórico delas no treino e subestimam a quantidade que elas comem. E para você emagrecer, você tem que controlar muito bem a sua ingesta calórica. Por quê? Porque, vou dar um exemplo aí, só para ficar fácil da gente entender. Você faz um treino de musculação aí, uma hora e pouquinho, vai dar 200, 300 calorias. Vamos colocar 200 calorias aí. 2 bananas, 200 calorias. Eu tô falando em banana, não tô falando um pedaço de um bolo e um chocolate. Eu ia falar 2 bombons. Né? Entendeu? Isso. 25 gramas de chocolate tem mais ou menos 115 calorias. Então, assim, eu não tô dizendo, então não adianta treinar. Claro que adianta. Primeiramente, por exemplo, vamos supor a musculação, que é a minha área. Você vai fazer um treinamento pensando em emagrecimento, juntamente com uma dieta. Como é que a musculação, então, vai contribuir, André, se o gasto calórico é baixo? Porque a gente não pode pensar no treinamento só no gasto calórico. Primeiramente, você vai deixar o seu metabolismo mais acelerado em relação às funcionalidades celulares que o seu corpo vai ter nas adaptações de maneira aguda e crônica que o treino proporciona. Então, por exemplo, um exercício aeróbico, por exemplo, juntamente com a musculação depois do treino. A gente sabe que a gente tem lá as células no nosso corpo, a mitocôndria, que vamos dizer assim, que pega a gordura e vai oxidar essa gordura. Vamos pensar como se fosse uma caldeira que a gente vai colocar carvão dentro para queimar. O carvão é a gordura, a caldeira é a mitocôndria. Quando eu faço um aeróbico, por exemplo, né, a musculação aumenta, mas também o aeróbico aumenta mais, eu vou aumentar o número de caldeira e o tamanho dela. Então, eu vou ter uma facilidade de oxidar gordura ao longo do tempo e do dia se eu tiver esse maquinário mais ajustado, mais ativo, de ter dado um upgrade nele. Se eu tiver uma dieta em déficit calórico. Por isso que a combinação dos dois. Então, eu faço que o meu metabolismo ele oxide mais gordura, porque eu estou fazendo atividade física e mudando características fisiológicas do meu corpo, e com isso a dieta ela fica mais eficaz. Entendi. Então, é a combinação dos dois. Agora, porém, eu consigo fazer um déficit calórico e perder gordura, mesmo sem treinar? Sim, fica menos eficaz. E você tende também, ao longo do tempo, em algum momento, começar a perder massa muscular. E aí que começa a pegar, porque a qualidade que você vai perdendo não é tão boa quando você treina, porque quando você treina, você vai manter o tônus muscular mais rígido. Então, você vai evitar flacidez,
né? Fora que, por exemplo, a musculação, a gente sabe que quando a gente faz o treinamento com peso, você gera uma pressão, vamos dizer assim, no osso e você melhora a massa óssea. Então, pensando numa terceira idade, que em algum momento, se Deus quiser, a gente chegar nos 60 e poucos anos dali, a gente tende a perder uma quantidade de osso. Agora, quem se prepara, essa perda pode ser bem diminuída ou até mesmo anulada. Tanto é que eu tenho pacientes que chegam lá no meu consultório que o médico pediu para acertar a alimentação porque ela vai ter que começar a fazer musculação porque está com osteopenia, já está com osteoporose, ela vai ter que começar a treinar para melhorar esse osso. Olha lá, tá vendo? Não sair longe, né? Exato, minha sogra. E aí ela vai ter que fazer uma alimentação para cobrir essa demanda do treino. Agora, voltando em relação à redução de peso e o treinamento, eles caminham juntos, mas cada um com a sua finalidade. Agora, pensando em redução, a dieta ela vai ser mais importante, vou colocar entre aspas aqui, por conta que você consegue ter um bom resultado com ela, mesmo não treinando. Não estou dizendo que não é para não treinar. Tem que treinar para ter um bom resultado. Porque a gente sabe que nos estudos também, por isso que é bom a gente ter essa noção dos estudos, a gente sabe que a maioria das pessoas que perdem peso e conseguem manter ao longo dos anos são pessoas ativas fisicamente. Sim. Então você vê que, mas é um estudo assim observacional. Sim, mas ele mostra que são muitas pessoas. Então, algum fundo de verdade tem nisso. Então, para você manter a perda que você teve, você tem que fazer uma atividade física que normalmente os estudos mostram que você consegue. Tem um estudo que eles chamam nos Estados Unidos, antigo, chama o grande perdedor. É os caras que perderam, acho que em torno de 30 quilos. É mais ou menos isso. Posso estar errado em algum número aí, tá? Mas a ideia é para vocês entenderem. Okay. E eles conseguiram manter essa redução por mais de 3 anos. E eles fazem um questionário para entender o que esses caras fizeram para conseguir fazer e manter. Aí você vai ver, são pessoas que passam menos horas assistindo televisão. São pessoas que são ativas não só fisicamente, fazendo 3 vezes atividade ou mais durante as semanas, mas que caminham mais. Sim. São pessoas que fazem monitoramento profissional para não se perder e deixar passar. Então você vê que é o hábito da pessoa, mas estão sempre fazendo atividade e a dieta. Aí é bom a gente saber essa informação, né? Porque fica essa loucura de dieta. Não, faço só dieta. Mas se você ficar na frente da TV o tempo todo, para você conseguir fazer essa dieta, na televisão comer um negocinho é muito difícil. Né? E sabe o que acontece? Quando você treina, você tem dó também de errar. Exato. Você fala, cara acordei 6 da manhã ou fui no final do expediente do meu serviço cansado. Pô, vou chegar em casa e vou comer aquele pedaço de bolo. Você fala, cara... Eu lembro que eu me sentia culpado. Eu me sentia culpado porque... Mas isso é responsabilidade. Sim, não é que é culpa, né? Você cria uma responsabilidade e fala, cara, não vou. Exato. Né? Não vou perder agora, né? O jogo aqui, né? Eu não quero perder isso. Gastei grana com a mensalidade da academia, porque não é barato. E dinheiro todo mundo precisa. Sim. Mas eu e minha esposa, a gente fala, quando a gente vai treinar, a gente fez a semana bonitinho. Cara, a gente tem zero vontade de comer as besteiras, porque por consciência. Só que aí se a gente ficar 2 dias sem treinar, vamos pedir uma pizza. Por isso que o treino é importante. É isso aí, pra você ver quando a pessoa para de treinar, às vezes ela começa a vacilar na dieta. Totalmente. Eu falo brincando com meus pacientes, eu falo assim, você estoura o cano da cozinha, você joga água na sala? Não, né? Mas na dieta você faz, né? Quando você para o treino, você pega a dieta e você faz isso aí, né? Mas é exatamente. Mas é porque essa parte emocional. Eu falo pra minha esposa que assim, quando eu não consigo ir pra academia, eu tenho zero vontade de comer saudável, pô. Porque uma coisa puxa a outra. Exato. Né? É igual quando você tá de férias, que não vai fazer atividade física, não vai, aí você fica lá, você fica só pensando em comer, né? Exato. Só pensando em comer, pensando em fazer uma coisa diferente. Inclusive, essa semana tem 2 amigos meus, o Márcio e o Bruno, que eu tô tentando ajudá-los, né? Olha eu querendo ser personal. Esses dias eu até falei, eu correndo com eles assim, né? Aí eu disse, vamos lá, galera, vamos lá, o dinheiro que vocês estão pagando tá ganhando. Vamos valer a pena. Então, aí o Márcio falou assim, a gente tá correndo no bolão todo domingo, a gente começou todo domingo, mas durante a semana a gente vai se conversando, né? E aí ele falou, cara, eu vim a pé. Aí eu disse, E aí eu passei na feira, cara, aquele pastel cheirando, cara, eu disse, eu vou comer o pastel. Aí ele falou assim, não vou não, cara. Eu vou ficar andando 1h30 para comer esse pastel. Ou seja, por isso que a atividade física, ela também ela gera ajuda, isso, né? Essa autoconsciência mesmo, né?
E Você sabe o preço que você tá pagando, e né? é alto. É porque A canseira que dá, né? A atividade física é complicado. Mas é gratificante. O André falou um negócio, rapidinho, só queria puxar. Você falou de chegar à longevidade na vida com atividade Isso. física. Eu comentei da minha sogra e eu gosto de usá-la como exemplo. Meus sogros são pessoas que comem saudável. Uhum. Estão no interior do Paraná. Eles Começa por aí, né? No interior do Interior, Paraná já tá tudo certo. tem horta na chácara. Nossa, que massa. Cara, as verduras que vêm pra casa, quando eu vou pra lá, eu acho sensacional. As verduras que vêm pra casa, muitas coisas, fruta, vem tudo da horta. Meu sogro que planta, eles comem bem, comem saudável. Eles entraram nos últimos anos nessa vontade mesmo de mudar a alimentação. E eles realmente mudaram. Só que você vê que a atividade física não acompanhou. Uhum. Então eu percebi isso, eu até comentei com minha esposa. Eu vi meu sogro emagrecendo muito, mas ele tá fino. Sim. E aí O eu músculo falo, tá indo embora não também. tem Não tem músculo. tônus, né? Exatamente. E aí minha sogra, com osteoporose, primeira coisa que a nutricionista falou, beleza, vai começar a dar, mas você precisa ir pra academia. Precisa treinar. Você precisa treinar. Não é só pilates, não é fisioterapia. Você precisa treinar. E aí vai, e meu sogro detesta. Se fala, foi 2 dias no pilates, falou, não, dá muito trabalho. Prefiro fazer atividade na roça. Mas assim, a importância da atividade física, principalmente pensando em longevidade de vida. Sim, sim. É que quando a pessoa é mais jovem, ela não pensa nisso, né? Sim. E é normal, às vezes a gente também já foi mais jovem e a estética ela fala mais alto, Sim. né? E depois você também tem que pensar nisso, né? Se Deus permitir, a pessoa vai caminhar e, sei lá, vai viver 80, 90, 100 anos, sei lá. Então, você ser funcional nessa idade e conseguir fazer as coisas mínimas, é que a gente não dá valor para as coisas mínimas quando a gente tem elas. Exato. Quando você perde uma capacidade funcional sua, e eu falo mais, né? Às vezes a pessoa ela perde e ela fica com aquele gostinho, puxa, eu poderia ter evitado. Porque tem coisa que não, né? Tem coisa que acontece, a gente não tem controle e aí tudo bem, né? A gente tem que aceitar. Agora, tem coisa que a gente vai plantando, que a gente vai... E a pessoa fala, depois dos 30 anos foi isso, depois dos 40. Como é que 30 anos foi isso? A pessoa praticamente errou 10 anos, ela ficou dos 20 aos 30 errando. Exato. Uma década. Aí ela chegou nos 30 e virou uma chave lá, agora o metabolismo, vou ferrar você. Não é. Não O é cara assim. foi travando. Então é importante a pessoa ter essa ideia que lá na frente, eu falo brincando para os pacientes lá, que lá para os 60, 60 e pouco, a revisão do carro vem, né? Então, Tem uns tantos é quilometragem isso já. aí. Então tem coisa que é só parar lá, dar um negocinho aqui, a funilaria, né? Agora tem gente que já tem que estar fazendo uma retífica no motor ali. Então quanto De mais a repente, gente tem uns puder... motores que já cortou umas 3 vezes. Já É viu? isso aí. É isso mesmo. Então a gente tem que pensar nisso aí, né? O público jovem, eu sei, né, que pensa de uma outra maneira, mas se ele cuidar da saúde dele, e tem os dois aspectos, né? O jovem que pensa na estética, se ele fizer a busca da estética de maneira saudável, a qualidade de vida vem a reboque, né? E a pessoa que muitas vezes já está numa outra fase, um pouco mais madura, não que a estética seja diminuta nisso, pelo contrário, ela faz parte também, mas às vezes a importância que ele coloca, ele inverte, né, Já a é ordem, diferente. ele coloca a qualidade de vida na frente, mas a qualidade de vida também, a reboque, a estética vai vir, né? Sim. Então, é ter de acordo com a sua faixa etária, vamos dizer, você ter essa orientação de que se você fizer de maneira correta, uma coisa vai levar a outra. Sim. Uma coisa, você falou a questão de hábito, né? Uhum. E depois eu mostro minha foto aí, tá, gente? Eu mostrei pro André aqui, pros Andrés. Tem André ao quadrado aqui hoje. Eu tinha 98 quilos, eu tenho 1,70 m. Eu tinha 98 quilos. E aí eu fui mudando, em off a gente conversou isso aqui. Eu fui numa palestra de saúde e o cara me pesou naquela bioimpedância lá, desgraçada. Né? E isso... Deu um choque. Deu um choque de realidade, mudou minha chavinha, né? O que você indicaria, assim... eu sei que não existe uma chave de ouro pra gente saber disso. Sim. Mas como eu consigo cativar esse hábito? Porque a gente sabe que é muito mente. Né? É muito mente. Mas como eu consigo cativar esse hábito? Como é que eu consigo construir? A gente vê, não, se você fizer 10 vezes a mesma coisa, vira hábito. Se fizer 18 vezes a mesma coisa, vira hábito. Você como profissional, né, na educação física, né, na nutrição, qual é o caminho, assim, que seria mais viável? Né? Você até falou a questão, não, eu tomo 2 litros de Coca-Cola, cara, toma uma pitulinha da Coca-Cola. Isso, hoje, pega uma né? zero, Uma latinha né? zero. Isso. Então, qual seria esse caminho para transformar em hábito? Primeiramente, eu acho que as pessoas elas mudam
ou quando elas não têm outra alternativa, uma doença. Infelizmente, às vezes tem que chegar nisso aí. Tem que chegar, Né? é muito perigoso isso. Ou com a sabedoria, né? De ver a dor do outro e falar, pô, não preciso pular na fogueira que eu sei que queima. Exato. Né? Então isso aí. Só que como ser humano, a gente vai procrastinar porque tem muitas doenças que a gente não sente dor. Né? O cara não sabe quando tá com diabetes. E ele continua na esborne ali, comendo um monte de coisa e tal. Então, a motivação, primeiramente, a pessoa tem que querer. E a pessoa tem que entender que isso é necessário. Agora, não tem como, muitas vezes, você incutir na cabeça da pessoa se a pessoa não quer. Isso para tudo na vida. Né? Se a pessoa não quer ser um bom profissional, não quer se capacitar... A gente é professor, a gente sabe que não é verdade? Sabe muito bem que é isso. Né? Então você vê que em algum momento essa chave pode virar. Eu vejo muitos casos dessa chave virando no exame de sangue. A pessoa pega o exame de sangue, está de ponta cabeça, vamos dizer assim, e aí ela fala, puxa, eu preciso, né, me cuidar, porque eu não quero, né, às vezes a pessoa tem um filho, pô, não posso, né, entregar. Em outro ponto, é a pessoa realmente entender que ela tem que fazer coisas que muitas vezes ela não gosta. Isso é natural de um ser humano adulto. Você ter coisas que você faz, que você não gosta, ou você arcar com aquilo que você deixou de fazer com a resposta que você vai ter, né, de você ter sido uma pessoa ali que não fez aquela missão que você teria que fazer, que era cuidar da sua saúde, que depois vai gerar provavelmente alguma doença e ela vai ter que ir atrás. Agora, durante a mudança de hábito, esse lance que a gente conversou do radicalismo, esse tipo de coisa, eu acredito que não é o caminho. Por exemplo, eu não bebo, não tenho problema com isso aí, nunca bebi, então para mim é uma coisa que não tem nada a ver em relação à vontade. Mas eu tenho empatia com quem bebe. A gente sabe que o álcool é uma droga. Não é verdade? Então não adianta a gente achar que é pouco. Então tem muitos pacientes aí que, sei lá, o cara bebe 15 garrafinhas de cerveja por sábado. Ou mais, né? Tem cara que começa a acender a churrasqueira 10 da manhã, já abre uma lá e ó, manda bala. Como é que eu vou falar pra esse cara parar de beber que o álcool faz mal? Então ele tem que colocar na cabeça dele... Vai sair xingando. É isso aí. Exatamente. A gente tem que falar, olha, ele já sabe que o álcool faz mal. Ele sabe, mas às vezes ele não sabe o tamanho. Mas ele sabe que faz mal. E também não adianta eu ficar falando mil fisiologia na cabeça dele, que na verdade, na verdade, muitas vezes ele nem quer estar ali, mas ele sabe que ele precisa. A mulher já trouxe, o cara já levou. Isso. Então, qual que é a ideia? É ser gradativo. Então, eu falo, quantas cervejas você toma? Eu tomo umas 15, André. E tal. Não, porque não tem com que mentir, não tem que esconder. A gente é adulto, eu não tô lá para julgar, eu tô lá para ajudar, né? E aí eu falo, então vamos tomar 10. Não, mas 10 pode? Não pode. Mas você não vai tomar duas. Exato. Não é verdade? Então vai tomar 10 agora. Vamos fazer o seguinte, dessas 10 aí vamos fazer umas 3 sem álcool e 7 com álcool. E gradativo. Legal isso aí. Eu não bebo, não estou fazendo propaganda, pelo contrário, mas tem muito paciente aí que fala que a Heineken Zero é parecida com a Heineken normal. E é uma cerveja que a gente vê muitas pessoas tomando, né? Então, poxa, que legal. Então, vamos fazer um bem bolado, uma com álcool, uma sem álcool e tal. Né? Então você tem que estimular a pessoa. Depois o cara tomou umas 3 com álcool, sem álcool já não e qual que é o negócio? Se o cara vai diminuindo o consumo de álcool, daqui a pouco ele não consegue voltar a beber como ele bebia. Porque não vai cair legal. Ele vai passar mal, vai subir mais rápido. Então eu acho que o caminho, muitas vezes, você ser gradativo é a melhor maneira. Porque o que eu acho, que eu vejo aí nesses longos, aí, nessas décadas que eu trabalho aí com a parte de educação física e nutrição, o que a pessoa não pode é desistir. Por que não pode desistir? Mas eu erro direto, mas não desiste. Porque quando você desiste, parece que você tira aquela cancela que é a sua margem de segurança para você não errar. E aí você topa tudo. Exato. Quando você erra, você passa essa margem, mas você está voltando, você ainda tem dentro de você alguma coisa que está te incomodando, que você sabe que não é legal fazer aquilo. Então, o que acontece quando ela não desiste? Ela vai diminuindo o erro. Até certo ponto que daqui a pouco aquela quantidade de erro que ela faz já dá resultado. Porque às vezes a pessoa fala assim, poxa, André, eu tomava 15 latinhas, eu tomo 10, cara, mas ainda não melhorou. Mas não vai melhorar, porque para a fisiologia ainda é muito que você toma. Mas para o seu comportamento e para o seu hábito, tá top. Você diminuiu aí 1/3 do que você bebia. 5 cervejas. Né? Então, esse que é o caminho. Você também... ver as vitórias que você tem, não só mediante a números de balanço ou de avaliação física, mas o quanto o seu comportamento tem melhorado. Então, você ensinar o paciente a ter essas métricas e também empoderar ele e responsabilizar ele das atitudes que ele tem. Porque, por exemplo, o que eu vejo muito também, quando a pessoa tem um motivo
para colocar de culpa o erro que ela cometeu, ela se sente à vontade para continuar. Entendi. Só que, na verdade, o resultado daquele erro vai nela. Por exemplo, puxa, foi corrido hoje à tarde lá no serviço, aí não deu tempo, puxa, fui na padaria lá, comi uma trufa, mas não sei. Tá, mas daria tempo de você ir na padaria, ter pedido lá uma banana, uma maçã, um pão, entendeu? Na verdade, o problema não foi o tempo, foi a escolha. Então, você fazer ela entender, porque se deu tempo de comer mal, dá tempo de comer bem. Então, o problema não é o tempo, a prioridade é a escolha. E isso fazer ela refletir. Porque ela vai ser pressionada pelo ambiente, porque hoje a dificuldade nossa do emagrecimento é o ambiente obesogênico que a gente vive. Ela é bombardeada por um monte de coisa. Ambiente obesogênico. Obesogênico, é. Então, a gente ter esse contexto e a gente ter essa lucidez vai fazer com que o erro diminua. Ele vai acontecer, principalmente quem está no começo. Mas se o cara não desiste, toda vez ele vai errar, toda vez ele vai pedir um sonho na padaria, em algum momento ele vai vencer isso aí. E é isso que eu sempre falo. Tem paciente que vai e volta, não emagreci muito. Mas como é que foi esses 3 meses? Aí normalmente eu faço a periodicidade das consultas entre 2 e 3 meses. Como é que foi? Melhorei isso. Legal, cara. Ponto aqui, ó. Quanta coisa você já melhorou e tal. Papá. E é genuíno. Daqui 3 meses a pessoa volta, perdeu 5 quilos. Ficou 6 meses sem perder nada. Não, André, agora eu consegui fazer e comecei, entrei naquela roupa. Pronto. Essa pessoa foi picada pelo mosquitinho da disciplina ali. Teve um fruto disso, colheu esse fruto. Eu tenho uma amiga que ela viu que eu emagreci e tal, aí ela chegou um dia lá em casa, um papel e caneta. Aí fez assim, coloca aqui, tudo que você fez pra emagrecer. Aí eu disse, cara, não teve dieta, assim, não teve... Eu falo que eu passei a comer igual um ser humano normal. Porque eu saía, eu ia pro rodízio e comia 20 pedaços de pizza. E se eu for hoje, se a gente sair aqui, eu como 20 pedaços de pizza. Não, hoje eu não como mais não, porque o estômago parece que deveria nem né? eu aguento. Eu comia. Rodízio de hambúrguer. Hot dog, cara. Tem um hot dog aqui em Jundiaí, que eu não vou nem fazer propaganda dele, mas eu comia 2, cara. Tranquilo. Hoje eu olho, é gigante. Tijolão, assim. E isso, é gigante. E aquilo, assim, 2, 3 vezes por semana. É demais, né? E assim, parado. Aí eu ia lá no jiu-jitsu, no Muay Thai, treinava uma vez. Não, beleza, tá de boa, tal. E você vai se achando, tá tudo certo. Tá dando certo. Até que um dia... Aí hoje, assim, você falou isso no começo. Eu amo feijão com arroz. Minha mulher que disse, você vai comer feijão com arroz de novo? Eu como todos os dias feijão com arroz. Tranquilo. De boa. Então, assim, o que eu tirei muito foi justamente isso, esses dogão da vida, fast food, isso assim, é de vez em quando. Isso. É de vez em quando. A gente não deixa de gostar. Isso, você aprende a apreciar. Isso. É diferente. Fica até mais gostoso. Você vai Porque antes você comia 3 eu vou vezes comer na semana. devagar. Porque... Então, eu preciso Você até saliva mais, né? Exato. E outra coisa que eu falo, que a gente tem que pensar nesses momentos de alimentação, as exceções, eu levo isso como regra, você ter um momento legal de comunhão, não só pela comida. Sim. O problema é que as pessoas hoje estão tirando o importante do centro e colocando a comida. Não vou no aniversário de fulano, que eu tô em dieta. Não vou... O cara morre amanhã, meu amigo. Você não foi no aniversário do cara, meu irmão. Exato. Entendeu? O cara faz aniversário uma vez no ano. É isso aí. Não é o aniversário do Entendeu? cara. Não é assim que Então, foi assim, o feito, que vai vale? morrer, A comunhão com as pessoas ali, ou a comida que vai ter, ou que eu vou deixar de comer, ou que eu vou comer em excesso? Então, tá virando um ídolo isso aí na nossa vida. Essa comida, esse tipo de coisa. A gente é bombardeado ali na internet e isso gera um desejo. Eu falo isso para muitos pacientes. Você fica vendo, você segue muita coisa, te atrapalha? Bloqueia, silencia, não sei. Abre só no final de semana. Por quê? Porque se aquilo te faz aguçar você ir de encontro ao que você não deve, você tem 2 coisas. Ou você enfrenta ou você corre. Se você não aguenta enfrentar, porque tem coisa que a gente tem que enfrentar, tem coisa que a gente tem que correr. E você correr nesse momento não é você ser fraco. José correu da mulher de Faraó. Isso aí. Exatamente. Acabou. Né? Você acha que ele não teve vontade ali? Né? Mulher bonita. A mulher lá do... Ficou tentando ir uma semana, pelo amor de Isso, Deus. lá, né? Só que o cara sabe, né? Então, e é bem isso. Você vai lá, cupom do iFood, segue 1000 páginas no Instagram. Então, você também fazer com que esse seu ambiente fique mais fácil para você lidar com ele. Porque se você vê um negócio que você gosta muito, você vai ficar desejando a tarde inteira, no final da tarde você pede. Para quem tá no processo ainda, né? Por isso que é importante você planejar o que você vê, o que você assiste, aquilo que você tem ao longo do dia, para você não jogar contra, né?
Se você tem controle sobre isso, né? A gente falou aqui da coisa gradativa, né? Mas tem algum alimento assim, esse eu tenho um em mente, mas foi por um episódio, depois eu conto. De repente eu mesmo Mas você vai que falar. não dá. Existe algum alimento assim, esse Eu tenho um na cabeça ninguém também. deve comer. Então, acho que em algum momento a gente vai, mas por exemplo, você pega miojo, né? Sabia, Esses era esse que alimentos, tava na minha assim, cabeça. são alimentos aí, gordura, muito conservante, sódio, né? Agora, poxa, nunca comi miojo? Lógico, já comi, né? Quando era moleque, comia direto, adorava, né? Esse tipo de O meu é coisa. salsicha. Salsicha também, salsicha é um alimento também. Tem vários, E sabe na por quê? verdade. Eu interrompendo você. Imagina, querido. Eu dava aula no município vizinho aqui, que eu sou funcionário de Cajamar. E aí tem um frigorífico famoso lá. E uma menina trabalhava lá. Disse, professor, tal, não sei o quê. Eu trabalho... Aí eu comecei a perguntar, né? Como é as carnes lá que chega, tal, não sei o quê. Você não come, você tem nojo de alguma coisa. Não, ela foi explicando, ela disse, professor, só tem um negócio que eu não como. E não deixo meus filhos comer. Salsicha. Salsicha. Ixi. Porque a gente faz aquilo do resto de tudo que tem lá. E no final, o cheiro não tá tão agradável, porque a gente pegou o resto de tudo que tem lá. Aí a gente joga uma mistura química pura Tá nojento. e joga aquilo em Dá cima uma abafada pra no dar uma fedor. abafada no fedor Meu do Deus. negócio. E aí a gente empacota aquilo. Cara, do dia que ela falou isso, Nunca mais. nunca mais. Nem de peito de peru, nem de porco, nem de frango, nada. Eu não consigo ver. Toda vez que eu olho a salsicha, eu Você me lembra lembro, dela falando. Eu lembro da história. Não como, cara. Eu adorava os dogão, mas não como. Não, né? A indústria ela consegue manipular o sabor e fica bom. Aham. Normalmente, quando você une, né, alimentos aí, principalmente rico em sódio, gordura e açúcar, você tem uma explosão de sabor, que isso aí mexe, né, com o seu viciante isso. centro dopaminérgico, aí, serotonina, e o seu corpo, quando ele tem uma experiência agradável, você cria uma conexão com aquilo, e o seu corpo, ele tem esse comportamento aprendido, e ele quer reforçar e ele quer repetir. Se você fica dando essa repetição, você reforça esse comportamento, Não é no essa, estômago, é aqui. essa neuroassociação. É como se fosse um fiozinho que se liga e ele sabe que esse caminho dá prazer. Se você repete, esse fiozinho vai virando um cabo, vamos dizer assim, né? E aí você fica... Fibra ótica. É isso aí. É isso E aí o cara tem dificuldade de tirar. Sabe que negócio é eu preciso de um docinho depois do almoço? Ninguém precisa. Você criou um padrão de comportamento que reforçou que deu prazer, seu cérebro sabe, e ele já linka aquela refeição que você faz com o docinho. E aí a pessoa fica querendo aquilo lá e ela vai perdendo o controle. E o problema é que é o seguinte, eu comi um quadradinho, daqui a pouco é 2, 3, meia barra, uma barra, que vai aumentando porque aquela quantidade já não tá gerando o prazer que dava no começo. Você falou da salsicha, na hora que o André falou, foi que o meu é miojo. Mas o miojo tem um negócio pra mim, eu comia muito quando eu era moleque. Na escola lá na... Cara, na faculdade, eu morei numa faculdade que era sistema de internato, morava com uns amigos. Pô, e assim, o internato, ele tinha um sistema vegetariano. Só que todo mundo comia carne lá. E a gente gostava de carne, a gente gostava... E, pô, tinha 18 anos, 19 anos, a gente quer comer besteira o tempo todo. Aham. Foi a primeira vez que saímos de casa, eu não tô morando com o pai, mano. Nossa, eu quero comer besteira. E a gente tinha um negócio, toda quinta-noite era o dia da miojada. É o miojo que fazia no balde? Minha mulher fala que Cara, a fazia no gente balde, pegava miojo. baldão, ela estudando no internato também. Era o rabo quente pra esquentar, porque a gente não tinha fogão no quarto. Isso. Uma panela só, cada um comprava 2 miojos, então dava uns 10 miojos na panela. Tacava tudo junto lá e ficava. Terminou, só que não era só miojo. Cara, eu olho... Nossa, não gosto nem do cheiro, cara. Cara, eu olhava, a gente terminava o miojinho, tirava água, aí requeijão, tempero, aí calabresa, não sei. Cara, ia juntando tudo. Hoje, eu saí no feriado agora, nas férias, eu e minha esposa, a gente encontrou com um amigo que morou comigo, é nosso parceiro até hoje. A gente fala, cara, como é que a gente tá vivo? Porque eu olho pra essas comidas, cara, eu acordava mal na sexta-feira, mas era a galera ali, tipo, a gente fazia pela zoeira. Mas hoje eu falo, mano, se eu comer isso, eu acho que eu vomito. Eu não tenho um pingo de vontade de comer esse negócio. Pesado demais. É uma coisa que eu comia muito também, assim, feijoada. Pô, mas é bom. Eu amo feijoada, assim. É bom e pra minha mulher, ela não come carne de porco. Ela não come, na verdade, a igreja adventista A prega igreja em não adventista, comer exato. carne de porco e tal. Mas eu comia aquilo, o feijão com arroz, eu fazia na segunda. Vai até sexta. Durava. Morando sozinho, aquilo durava um monte. E assim, tudo processado, né? Linguiça, tudo. Sim. E aí hoje mais não, né? Porque minha mulher é muito
ela não é regrada, assim, mas ela é muito preocupada com Sim, isso, né? qualidade alimentar. Isso, fruta, cara, é um negócio absurdo lá em casa. Fruta, você chega e tem um balcão lá em casa que, sei lá, cara, tem 10 qualidades de fruta e aquilo acaba durante a semana. Ela de manhã come aquilo e eu gosto muito de banana, lixia, que eu amo aquela lixia. Não, tá chique, hein? É, Não, então ela come umas frutas lá que eu nem conheço. Mas essa qualidade alimentar Sim. é importante. E isso foi entrando na minha alimentação também, né? Você vê como o ambiente ele influencia. Né? Isso, o ambiente, né? E aí a gente fala no começo da questão dos aplicativos. Né? Isso tem ajudado ou atrapalhado mais? Eu acho que atrapalhado por conta desse empoderamento falso que ele passa, né? Igual a gente falou, a pessoa ter essa manipulação de maneira equivocada, achando que ela está fazendo uma coisa boa. É claro que, igual eu falei, se ela não está fazendo nada certo e começa a comer melhor e usa o aplicativo para ter um norte, para se nortear e pega algumas informações, vai ser bom até certo ponto. Mas ela também pode já começar a fazer o uso de maneira errada se ela já também pegar uma informação errada na internet e começar a se basear nisso para montar ali. Sim. Então, por isso que a informação, né, do profissional, a indicação, ela é sempre melhor. E a internet, eu acho que gera um padrão errado, assim, também, né? Tudo. Sim. Que o cara olha, o cara tem 1,80m, ou a menina tem 1,70m, ou 1,80m, e diz assim, não, eu vi que a Gisele Bündchen tem, nem sei quantos quilos ela tem, mas tem 60 quilos. Aí eu quero ficar igual a ela. Né? Gera uma ansiedade gigante também isso. Né? O problema é que eu falo brincando que ninguém posta foto feio no Instagram, Mas- né? Cada um vai Eu vi até postar. um negócio, não sei se é verdade, que isso vai acabar o filtro do Instagram. Já Né? tirou, já. Parece É. que é mesmo, né? Eu vi alguma Não tem coisa assim filtro, também. A galera tá ferrada agora. Então, e às A vezes. vida é como ela é. Agora vai ser, né? Falavam assim que às vezes eu vejo alguém no Instagram, não, mas cadê o filtro? Não trouxe o filtro junto? Não tô nem reconhecendo, né? Mas o que acontece é que às vezes as pessoas, ao invés de se inspirarem em algumas pessoas, elas querem fazer igual ali. Tá. Mentira, E outra coisa, muitas vezes as pessoas elas não entendem o contexto daquela pessoa que postou aquilo. Será que é aquilo mesmo? Será que ela usa aquilo? Será que ela faz aquilo mesmo que ela está vendendo? E as pessoas às vezes ficam querendo imitar ou copiar, né? Porque é verdade, por isso que chama influencer lá, né? Aham. Aí o cara às vezes... Esse dia, quando foi essa semana, eu vi um vídeo que era um comercial ali da Angélica com o Luciano Huck, falando que eles adoravam linguiça, não sei qual, se era Perdigão, outra marca. Aí depois mostra um vídeo dela, eu sou vegetariano já não faz sei quantos anos. Então você vê como a coisa é enviesada, né? Se pagar bem, eu falo o que você quiser. E o problema é o quê? Que muitas pessoas vão se basear, né, nessas coisas e acabar, muitas vezes, prejudicando sua própria saúde, né? Eu não ia falar que essa questão do... A internet, ela trouxe muitos benefícios e malefícios. Principalmente nessa questão do padrão que se criou. Você falou muito do Eu ia padrão. falar isso aí. O padrão estético. Porque assim, você olha... Você falou, ninguém posta foto feia. Mas você olha a foto que tá no Instagram, você fala, pô... Por que eu não sou igual fulano? Nunca seremos. Nunca seremos. Aí eu olho lá os caras... E eu já cometi esse erro várias vezes. Eu falei, eu vou fazer o mesmo treino, o mesmo dieta desse cara. Mais novo, assim, eu pensava, cara, o cara é atleta, não sei quantos anos, assim, toma um monte de coisa, faz um monte de coisa, e eu aqui, Sim. não comendo nada. Então, assim, mas a ansiedade que a internet trouxe pra gente, principalmente pra molecada, a gente é professor. Sim. A gente lida com criança ali de 15, 16 anos, e a gente até fala, eu e o Aldo, a gente tem história de menina que, assim, menina maravilhosa, incrível, gente boa, bonita, que se achava feia. Sim. Porque eu olhava, assim, o padrão Escorta. estético, o que criou foi... E é um absurdo, cara. Eu fico preocupado com isso, na E verdade. você falou uma coisa, a ansiedade do resultado rápido, né? É, Por exemplo, desculpa, quantos anos você tem? tenho 28. 28 e você? 43. Olha lá, já joguei na teu 40, então a gente tá. Você é um pouco mais jovem, mas como você trabalha Isso vai mudar, André. Isso vai mudar. no contexto ali, né, de educação, o que acontece, por exemplo, né? Eu e o Alder aqui. A gente é da época que assistia filme, tinha intervalo, tinha parte 1, 2, 3. Aí você saía correndo pra fazer xixi e voltar, porque daqui a pouco. Então, assim, a gente aprendeu a esperar. O filme só passava 9h30 da noite, sei lá, 10 horas. Tinha o dia certo, não sei o que lá. Hoje, o cara vê o filme que ele quer, a hora que ele quer, ele para, ele volta, não sei o que lá, blá, blá, blá. Top, legal pra caramba. Só que qual que é o problema? Principalmente falando em corpo, a fisiologia tem o tempo dela.
Sim. Então, quando o jovem ele quer obter alguma coisa, eu vejo isso até no mundo profissional deles hoje em dia. Né? Vocês tem a O aula. cara acha que vai entrar ganhando 25 É, isso, mil. ele quer já exatamente. entrar gerente, trabalhando de Isso. segunda a sexta. Na Exato. sexta ele quer sair Isso. meio-dia, né? Porque Isso. sextou, né? É. E no corpo é a mesma coisa. O cara quer treinar 6 meses, ele já pensa, cara, você acha que ano que vem eu posso competir? Você sabe umas coisas assim? É isso, Então o que cara. acontece? Mas eu vejo que é uma geração. Poxa, o meu primeiro emprego, por exemplo, eu era office boy, ia lá com a pastinha, pagar conta no centro. Aquelas coisas. Cara, hoje ninguém sabe o que é, porque celular faz tudo. Eu pago os boletos, entendeu? Então você tinha um tempo. Ah, vou ligar, vou chamar um amigo meu na casa dele. Ia lá, o cara não tava, você tinha que voltar e tal. Então, muita coisa melhorou pela agilidade das coisas. Só que o jovem, ele não entende que você tem um tempo de cura para as coisas acontecerem. E aí ele vê um corpo ali trabalhado há 5, 6 anos, ele acha que não, é muito tempo, eu quero antes. Eu acho que a nossa geração, por exemplo, tem uma aceitabilidade mais do processo. Sim. Por quê? Porque nas coisas triviais e corriqueiras do dia a dia, a gente tinha que esperar. Exato. Né? E quando ainda você tinha um videocassete, você falava, não vou aguentar ver esse filme, eu vou gravar o final. Clicava lá, dormia. Então, assim, a gente aprendeu a esperar mais. Então, quando a gente se dá com resultados que vão demorar um determinado tempo, a pessoa tem esse entendimento, ela tem facilidade. A pessoa que não tem esse entendimento, ela vai buscar um atalho, vai tentar fazer alguma coisa, e ela vai se frustrar, vai gastar tempo, vai gastar saúde, né? Então é muito complicado, principalmente com o jovem. Eu tento sempre orientar o jovem que passa comigo. Hoje, assim, cresceu muito o público ali de 14, 15, 16 anos indo pra academia. Eu acho isso ótimo. Legal isso aí. É muito legal, né? A turma fala muito, a molecada, o Zenzo, a Valentina e tal. Eu gosto, Né? mas eu gosto, Eu cara, acho eu top, né, cara? É legal isso aí. Agora tem que ser bem orientado, conversar, ensinar. Por quê? Porque às vezes eles querem ter um resultado de um corpo de um cara que já tem 30 anos, um cara que tem 25, sabe assim? E eles não têm esse lance dessa vivência de esperar pelas coisas triviais do dia a dia como a gente teve. Então a gente tem uma aceitabilidade. Né? É uma maturação. Isso é legal dos Zenzo, porque eu lembro de ter visto, muito comum essa brincadeira que fazem com o Zenzo, presente na internet. Eu lembro de um cara que postou um vídeo, assim, escurrachando os moleques. Sei. Só que aí eu comentei no vídeo, eu falei, cara, eu prefiro que eles treinem desse jeito loucão, pra eles não chegarem com 28 anos de idade, com 140 quilos, na necessidade de emagrecer por questão de saúde, pô. Porque eu acho muito da hora isso. É legal. Mas é o que você falou, eu preciso da orientação. Mas eu acho Isso. muito massa essa iniciativa. Porque assim, o cara que faz besteira lá, ele vai fazer besteira em outro lugar Exato. também. Aham. Claro que atrapalha o treino, blá, blá, blá. Cara, isso aí hoje em dia cresceu, tudo que expande Sim, perde um normal. pouco da qualidade, Não é só melhora. molecada que atrapalha o treino, não, né, Sim, cara? sim. Fica lá no É céu. porque como criou um bordão disso aí, É, né? então, Mas eu acho muito bom, bacana. Eu sempre atendo adolescente lá e eu falo, cara, você tá começando a fazer algo que eu comecei lá atrás, onde não tinha orientação de treino, onde não tinha internet, onde não tinha um profissional. Então eu falo assim pra ele, não tenha pressa, que você vai estar em 3 anos, 10 anos na minha frente de quando eu comecei. Exatamente. Não é verdade? Que eu fui aprender a comer, eu já treinava, ó, fazia muito tempo. Você já tá aprendendo a comer e você não tem nenhum ano de treino. Exato. Né? legal Por isso quê? Pro cara entender que eu falo, cara, beleza, eu tô no meu tempo aqui. Né? Porque tem que tirar essa ansiedade da molecada. Essa ansiedade, é o que você falou, do padrão, né? E tem que ser pra ontem, tem que Exato. ser agora. E aí vai para um caminho errado, né? Vai. Aí vai para anabolizante. Esteroide, vai toma buscar isso tudo. aí. E infelizmente hoje você tem apoio para qualquer tipo de besteira que você quer fazer na internet, que vai ter uma tribo, um grupo que vai estar fazendo isso. E o pior, quando você começa a procurar esse tipo de coisa, você começa, o algoritmo, vamos dizer assim, começa a trazer muito desse conteúdo. E o problema é que quando a pessoa fica numa bolha que todo mundo tá fazendo, mas todo mundo faz. Mas na verdade é que todo mundo faz. Ele tá procurando pessoas que fazem e agora ele só tá vendo coisas que pessoas fazem. É igual quando você quer comprar um carro, né? Isso. Aí você nunca viu aquele carro. Quando você bota na cabeça, aí passa toda hora você vê Toda aquele hora. carro. E toda aí hora ele você vê começa a aquele relativizar e achar que é normal coisas que não são, né? E ele não tem maturidade para discernir isso aí. carro. O que eu consigo perceber aqui, é que na sua prática, professor de educação física e nutricionista, mas no final de contas você é psicólogo. Eu acho que o tempo fez, né? Eu já li bastante, né, sobre isso, né? A gente tem até matéria disso na faculdade, não é tão a fundo, mas dá um embasamento. Mas essa empatia é algo que eu acho que o profissional que trabalha com o ser humano diretamente, ele tem que ter. Seja um professor, numa sala de aula, numa academia, um nutricionista, um médico, né? Porque se você não entender o contexto de quem você está trabalhando, você nunca vai conseguir atingir o resultado que você quer com ele.
Então você tem que ter esse entendimento de como é essa pessoa. Eu tenho pouco tempo, muitas vezes eu passo 1 hora ali com o paciente, né? E ele já vem com uma crença, ele já vem com uma criação, ele já vem com uma ideia. Então eu tento mapear isso aí e transcrever isso aí numa dieta, mas também trocar informação e botar uma sementinha e botar ele para pensar. Porque é só dessa maneira aquilo que eu vou transcrever ele vai fazer. E ele vai entender o quanto é importante. Se não, é só mais um papel que por mais que eu personalize, por mais que eu calcule, não é uma dieta de gaveta, é uma coisa... Ótimo. Mas se ele não entender a importância daquilo, não vai adiantar. Pode ser a melhor dieta do mundo. Ele tem que entender. E tem uma coisa interessante. Você falou o tempo de maturação e ao mesmo tempo, vou ficar redundante aqui, né? A falta de tempo que a gente tem hoje. Sim. E assim, eu falo na minha mulher o tempo todo, um beijo, tá, amor? Mas assim, a gente tava hoje à tarde, ela chegou, foi no parque, a gente tá de férias, foi no parque da cidade e tal, tinha que levar o nosso filho na terapia, e aí ela chegou cansada assim, aí ficamos conversando, ela, você fica com o Isaac por meia hora na academia? E eu fico olhando, cara, ela trabalha 40 horas por semana, a gente tem um filho especial, Sim. Corre pra lá, corre pra cá, e ela é regrada na academia. E aí eu falei isso até pra uma colega de trabalho, que você não tem tempo, eu chego cansado. Eu disse, cara, minha mulher trabalha 40 horas, Sim. é mãe de uma criança especial, dá conta da casa, tá? Tem a esposa, tudo, e encontro. Existe um tempo mínimo pra eu fazer atividade? Eu tenho que fazer pelo menos 1 hora, pelo menos 40 minutos. Eu não vou pra musculação. Eu coloquei uma barra lá em casa e tenho supino também. Uns pezinhos. Isso, eu faço pelo menos 3 vezes por semana eu faço. A barra eu faço toda hora. Toda hora que eu passo, eu penduro. Paga lá. Passei, eu faço. E vou pra luta, né? Mas o que seria o mínimo aceitável para o corpo dizer assim, não, eu tenho que fazer pelo menos 2 vezes, meia hora, 20 minutos. Aí o cara na internet diz, se você fizer a calistenia lá, 15 minutos, vale 1 hora e meia de treino, né? Tem complicado coisa, né? isso, Mas o que seria o mínimo viável? Eu acho que pelo menos a pessoa manter uma regularidade de 3, 4 vezes na semana, se for diário, melhor ainda, vai ter que ver a modalidade que ela faz, né? Quanto menos tempo ela tem, mais intenso tem que ser. Tá. Então, por exemplo, vou fazer... É claro que a gente tem que ver o quê? O nível de iniciação dessa pessoa. Eu não posso colocar uma intensidade alta numa pessoa que não está preparada. Vai matar o camarada. Ontem no treino, só interrompendo, ontem no treino tinha um cara lá que... E a gente fez, eu acho que, sei lá, uns 10 rolas no final do treino, assim. Quem ia ganhando, ia ficando. Cara, no final, eu achei que ele ia ter um ataque cardíaco, cara. Não estava preparado, às Ele vezes. não conseguia levantar. Morreu. Vomitando, ele não conseguia levantar. Os caras, vai morrer o cara aqui. Pega leve. Por isso que Não, a gente... Você vai matar o cara. Por isso que essa adaptação é importante. Eu acho que em meia hora você consegue fazer um treino. Hoje eu tenho um dia bem corrido também e eu treino bem cedinho, né? Eu faço minha musculação, meu aeróbico e tal. E eu treino logo cedo, eu tenho filha pequena, então à noite quando eu chego, eu termino de trabalhar, eu tenho umas coisas e quero aproveitar, ajudar minha esposa, etc e tal. Então, assim, muitas pessoas estão nesse contexto. Então, você fala, mas meia hora também não adianta nada. Vai adiantar. Tem que ser... Nada. Com certeza. E assim, tem que ver o que a pessoa vai fazer e para fazer esse tempo ser trabalhado, mesmo que menor, você trabalhar numa intensidade que seja ideal para aquela pessoa e ela conseguir desfrutar disso. Entendeu? Então, pô, meia hora por dia, eu quero fazer musculação. Dá para fazer. Mas eu vi fulano lá, treino 1 hora e meia. Não, mas aí é outro contexto, é outro propósito, tem que ver se ele realmente precisa treinar 1 hora e meia, para que é, quem vai treinar, qual que é o objetivo, Como entendeu? É o dia a dia dele, né? É isso aí. Então, por exemplo, meia hora, legal, cara. Se for uma pessoa, ela consegue treinar, vai ter que ter algumas nuances do treino dela, por exemplo, pensando na musculação, que ela vai ter que abrir mão de algumas coisas e focar em outras para essa meia hora valer a pena, ela consegue fazer. Agora, igual você falou, tem que achar esse buraco muitas vezes. Por exemplo, cara, eu treino das 4h20 da manhã até 6 da manhã, todo dia. Depois que minha filha nasceu, eu mudei para esse horário. André, pô, eu gosto de acordar cedo. Mas, cara, quem gosta de acordar 4 horas? Eu treino em casa. Eu tenho um espacinho lá que eu montei, bem básico e tal, e fui comprando ao longo do tempo. Fechou uma academia aqui, peguei um... Então, é bem underground, hardcore, assim. Legal, eu gosto disso aí, sabe assim? Isso é massa. Mas tem o basicão. Eu levanto,
4 e pouquinho eu tô lá, faço minha musculação de 35 a 40 minutos e faço mais 40 minutos de bicicleta de aeróbico que eu tenho ali, e esse é o meu treino, né? É um tempo grande, mas, eu acordei 4 horas, 4 entendeu? horas. Não, o cara acordar 4 horas É, da manhã pra treinar. pra treinar. Só que assim, eu tem pago o foco, preço né? porque eu durmo pouco, minha filha acorda muito ainda durante a noite e tal. Só que assim, eu vou esperar ela começar a dormir bem pra voltar a treinar. Você entendeu? Então, assim, tem hora, André, mas você dorme pouco, não é ideal. Não é, cara. Mas eu tô vivendo o mundo real e aproximando mais próximo do ideal. Isso é Eu já legal, treinei isso é muito importante. melhor do que eu Isso treino dá um hoje. corte, isso dá um corte. Né? Porque a gente tem que pensar assim. Porque se eu esperar tudo ficar certinho, Não faz, não. eu falo brincando. A gente morreu, tá no céu e não tá sabendo. Isso. Exato. Porque aqui nunca vai ficar certinho. A pessoa que dá certo na atividade e na dieta é a pessoa resiliente, que apesar dos acontecimentos, ela fez o melhor. Ela não fez tudo certo. Ela nunca vai fazer tudo certo. Só que, poxa, aconteceu isso, cachorro ficou não sei o que lá, teve uma perda na família, não sei o que lá. Eu fiz as melhores escolhas que eu tinha com aquilo que eu podia, próximo do plano que você me passou. E nas outras vezes que eu tinha condição, eu fiz. Eu não errei. E no final de semana, de vez em quando, sábado à noite, eu pedi uma pizza com a minha esposa. Legal. Esse cara vai dar Isso é bom. certo. Exato. Isso que Esse você cara falou vai dar é certo. muito legal. Resiliência, cara. Isso Essa aí. palavra aí é muito difícil. Eu tô estudando para fazer uma prova, e aí a gente entra nesses grupos aí, né? Um diz, eu estudo 10 horas por dia, eu estudo 8 horas e meia por dia. Né? A inteligência artificial ajuda agora. Quantas horas eu tenho que estudar por dia? Né? E eu ouvindo um cara, o cara disse assim, eu conversando com ele, ele falou, cara... E a gente foi, eu falando pra ele qual era o meu tempo, ele disse assim, resiliência. Você consegue o quê? 2 horas por dia? Eu disse, cara, consigo. De 9h30 até 11h30, eu consigo. Esse é o meu horário. Boa. Beleza, você vai estudar 2 horas por dia. Então, é isso. É E isso. quando chegar no sábado e domingo, aí você vai 5, 7, aí você vê você que dá uma vai ripa dar aí. conta de fazer. Mas resiliência. É isso Porque aí. o cara que vai estudar 11, 12 horas por dia, talvez ele não consiga a batida de 12 horas por dia. Exato. Né? E você que vai se manter ali com... Né? Talvez o cara que tenha a condição de estudar, as condições de estudar 10 horas por dia, 12 horas por dia, ele vai conseguir êxito nessa prova mais rápido que eu. Sim, Isso é fato. sim. Eu faço 10 mil questões, ele faz 100 mil questões Exato. no tempo. Né? Mas se eu mantiver a constância... De maneira genuína, isso aí vai incutir. Exatamente. Então, eu acho que a questão de saúde, qualidade de vida é justamente isso. Né? É você falou a palavra, nossa, resiliência. Né? Eu tenho que saber e dar o meu melhor dentro das minhas condições. É isso aí. É Não muito desanimar legal. por isso, né? Muito legal. Às vezes eu vejo a pessoa desanimando ali pela correria, etc e tal, mas é o momento, né? Ninguém todo mundo está, né? Então eu estou nesse momento. Ninguém entra no estado. Né? Lembra que Isso a aí é Ana verdade. Petrelli fala isso? É verdade. Todo Beijo, mundo, Ana. é isso aí, todo mundo está no momento, né? Daqui a pouco você vai estar em outro e assim por diante, se Deus quiser cada vez melhor, né? Mas a gente trabalhar com aquilo que tem, porque quando você trabalha com aquilo que você tem e você não para, é impossível isso não gerar um fruto. O problema é que normalmente a gente espera um fruto que a gente quer aquilo e às vezes gera um outro, né? Exato. Mas se você não parar de fazer, você vai gerar algo bom ali. E na alimentação, no treino é a mesma coisa. Se você treinar de uma maneira, uma época mais, uma época menos, mas se você não parar, você vai colher o bom daquilo. Mas o fulano consegue mesmo. Não, mas aí você vai começar a conjecturar, cara, aí você vai ficar louco. Vai ficar É. doido. Não é verdade? isso mesmo. Você tem que fazer a sua realidade, ponto final, né? E se o outro consegue melhor, glória a Deus pra ele, cara. Que dê tudo muito certo, ele aproveite esse tempo que ele tá tendo. Exato. Não é verdade? E tem... Você sempre fala que cada um é uma pessoa, a gente entende isso. Mas na alimentação, a quantidade de vezes para se comer por dia, claro que vai variar de pessoa para pessoa, né? Não sei nem Da se... rotina Da dela. rotina dela Isso. e etc, né? Mas aí a gente vê uns que diz que é o jejum intermitente. Não, tem que passar 240 horas sem comer. Aí o outro, até o presidente do UFC lá que deu uma secada, disse que o Dan White disse que Dana ficou White. 72 horas sem comer, né? Outros dizem assim, não, tem que comer de 3 em 3 horas. O outro diz assim, não, tem três refeições. Né? A escritora lá da Igreja Adventista diz que tem que comer 2 vezes. Duas vezes no já dia. deu, né? Tá tudo certo. Sabendo que é de pessoa para pessoa, mas o que seria
legal. Viável, né? Viável aí. Então, o primeiro ponto é que isso aí foi muito falado e vendido em relação de 3 em 3 horas, que você tem que comer, senão o metabolismo desacelera e tal. Não existe isso, né? Isso não existe. Então, Bom saber. por exemplo, partindo do pressuposto do macronutriente proteína, a gente tem muitos estudos que mostram que o nosso corpo não tem, vamos dizer assim, pessoas saudáveis, estavam falando de pessoas saudáveis aqui, não tem problema em absorver uma quantidade boa de proteína de uma vez. Só que ele Entendi. tem alguma limitação, pode ser que tenha, de aproveitar tudo aquilo. Então a gente sabe que seria legal você consumir pelo menos 3 ou 4 refeições com proteínas parceladas ao longo dela para você ter um bom aproveitamento. Entendi. Então, não é que precisa comer 3 ou 4 vezes, mas seria bom você porcionar e provavelmente aí você vai fazer 3 ou 4 refeições por dia. Tem um estudo que saiu, acho que foi ano retrasado, o ano passado, que os caras colocaram uma paulada, eu acho que foi whey protein mesmo, proteína, né, do soro do leite, numa quantidade grande numa refeição só, como se fosse praticamente a proteína que o cara consumiria no dia inteiro, Tá. e os caras viram que foi absorvido e foi aproveitado. Aí o pessoal falou assim, moxa, mas então não precisa comer 3, 4 refeições de Você proteína. come bem- Só que aí tem os equívocos, que aí a galera da internet já começou a falar, não, então eu vou comer uma proteína que é melhor para... Na verdade, o primeiro ponto, foi um estudo curto. Ninguém sabe se esse efeito aconteceu do aproveitamento, porque foi uma primeira vez, se mantesse mais 10 semanas, será que ia aproveitar? Entendi. Então tem algumas coisas que o tempo e os estudos vão mostrar. O que a gente tem hoje, que, por exemplo, pensando em aproveitamento de proteína, pelo menos umas 3 refeições seria legal. Né? Eu faço 4 por dia pela minha rotina. Eu tenho paciente que faz 5. Eu tenho paciente que faz 6, eu tenho paciente que faz 3. Então, na verdade, por isso que está o lance da distribuição, que vai comer a quantidade de acordo com a rotina da pessoa. Jejum não é essa obrigatoriedade, não tem. Normalmente as pessoas até fazem, na minha opinião, o jejum de maneira errada. Por quê? Normalmente elas jejuam durante a manhã, almoça depois do meio-dia, faz uma refeição a última às 8 da noite, fica sem comer até as 2 da tarde, por exemplo. Um jejum de 8 por 16, aí, que é o mais famoso, né? Só que a gente tem que pensar que o nosso ciclo circadiano, pensando no nosso relógio biológico, ele funciona ao contrário. Você tem uma maior sensibilidade à insulina, que é um hormônio que faz armazenamento aí de nutrientes de manhã, e ele vai diminuindo ao longo do dia. Então, se o cara vai fazer um jejum, seria bom ele fazer a abertura da janela alimentar dele de manhã e terminar no meio da tarde, e jejuar da tarde para a noite. Então, até a aplicabilidade do que você faz é importante, de como você faz. Agora, você não pode falar que você fazer o jejum vai ser melhor do que uma alimentação trivial. Porque se você equivaler as 2 alimentações pensando em todos os macronutrientes de caloria, o resultado possivelmente vai ser o mesmo. Agora, a diferença fisiológica, por exemplo, o cara que comeu certinho ali ao longo do dia, o cara que jejuou de uma maneira equivocada, pode ser que, fisiologicamente falando, ao longo do tempo na cronicidade, isso aí vai dar algum problema. Né? Hoje tem uma dieta, o pessoal estuda muito sobre longevidade, o Walter Longo, alguns autores, que eles estudam uma dieta que imita o jejum, é um protocolo de uma dieta bem baixa, com vegetais e tal, porque eles percebem que quando você faz um déficit calórico e uma restrição alimentar grande por alguns dias, você tem uma regeneração da sua célula. Então é como se fosse você tirasse ali a quinquilharia da célula, desse uma limpada, né? Faz uma autofagia ali, vamos dizer, e você não precisa necessariamente fazer um jejum, você come menos alguns vegetais, ele faz um estudo, e ele percebe com que isso você dá uma limpada nas células ali. Tem muitas pessoas hoje que estão fazendo esse tipo de dieta algumas vezes no ano, né? Não é direto isso aí, e pensando em longevidade. Mas aí já é uma coisa um pouquinho, vamos dizer assim, mais radical para algumas pessoas que fazem esse tipo de escolha. Pensando, vamos dizer assim, de modo geral, você pode fazer 2, 3, 4 refeições. Normalmente eu indico pelo menos 3 por conta do aproveitamento da proteína. Entendi, pelo menos 3. E aí a gente ouve aquela máxima assim, né? Tem que comer no café da manhã como um rei. Então, almoço no parte príncipe. muito do ciclo circadiano, né? Sim. Você come muito no café da manhã, mais ou menos no almoço, e à noite é como... Como um mendigo. Isso, como ninguém, né? Quase, né? É mais ou menos isso, né? E, por exemplo, tem caso eu atendo paciente diabético lá, ele já tem uma sensibilidade à insulina mais conturbada. Eu não vou colocar um valor calórico exacerbado, sabendo que fisiologicamente a nossa sensibilidade à insulina à noite vai diminuir para pessoas saudáveis. Imagine para um cara que é diabético. Então, você vai controlar isso aí, uma coisa que você manipula na dieta, né? Entendi. E quando a gente pensa nos dias de hoje, né? A gente tá falando o tempo todo aqui em saúde. Mas hoje tá se vendendo muita questão estética, né? Você foi até
Fisiculturista, fisiculturista, isso, competi né? muitos anos aí. Competiu e tal. Uhum. Como isso tem atrapalhado, né, essa questão da saúde? Porque quando a gente fala é o que o André falou no começo. Uma coisa é o cara ser atleta e aí o esporte não é saúde, né? Nem sei se a alimentação é saudável, né? O cara ficou um lutador de sumô, o cara então. come, né? Mas... E a gente quer imitar. A gente que eu digo, né? Praticante, né? A internet como um todo, né? E isso tem atrapalhado bastante a questão da saúde. É impressão minha ou não? Tem, principalmente eu estava falando do jovem, né? Porque o jovem ele é muito visceral, né? Então ele quer, quando ele quer alguma coisa, ele está disposto a pagar um preço e ele começa a viver numa bolha que todo mundo faz aquilo e ele está disposto a fazer aquilo, se entupir de hormônio e fazer qualquer coisa a ter um físico competitivo. Então eu acho que o esporte cresceu, ele divulgou a modalidade, mas ele também fez muitas pessoas aí acabar pirando nisso aí, porque qual que é um grande lance do fisiculturismo que a pessoa tem que ficar esperto? Todo mundo tem um ego, né? O problema é que quando esse ego ele começa a tomar uma proporção totalmente fora daquilo que você tem controle e você começa a querer alimentar isso aí de uma maneira. E eu vejo, convivi muitos anos no fisiculturismo, eu vejo que muitas pessoas se perdem nisso e acabam ficando dispostas a preencher esse ego e acaba se prejudicando, Faz né? qualquer coisa E a gente vê muito jovem hoje com físico muito bom que você sabe que a construção daquilo demoraria mais. Então, qual que é o preço que ele está pagando para ter aquele físico na idade que ele tem? Né? Tem alguns que não vão ter problemas agora, pode ser que tenha depois. É que normalmente, às vezes a pessoa ela vai se basear, mas o fulano tomou até tal idade e está bem até hoje. Ele está pegando um exemplo que deu certo. Pega Stallone. Deu certo, assim, deu sorte, né, na verdade. Né? Então, assim, porque todo mundo é tranquilo, ali tem uma frase que o Mike Tyson, o pessoal fala, todo mundo tem um plano até tomar um soco na cara, né? Então, assim, todo mundo tá tranquilo até ter um problema. A hora que dá o problema, puxa vida, não sei o que lá. Então, acho que esse lance aí do esporte crescer dessa maneira, eu falo brincando que todo mundo conhece o palco, mas não conhece o backstage, né? O palco é lá, o cara fortão, tá bonitão. Você chegar naquele percentual de gordura não é saudável. A gente sabe disso. Por isso que a competição, tem gente que compete demais durante o ano, desgasta muito. Você vê que a pessoa, conheço amigos meus que competem, você vê o cara envelheceu muito, oxida muito o corpo do cara. Fica, né? Parece que é do o corpo e a cara é diferente, né? Eu falo que quando eu competi, eu avancei meia idade, quando eu parei, eu retornei mais um pouco. Então ficou melhor agora. Porque cansa muito também, né? Então o esporte tem que. Agora hoje está crescendo muito aqui no Brasil uma federação natural, cara. Então isso é legal. Isso é legal. Isso é bacana. O Antônio falou sobre isso. Falou dessa disso. federação Isso está natural. crescendo, eu acho que é bem legal e tem isso é muito tem bom, muito cara. jovem que está acompanhando essa federação. Eu mesmo preparei uma atleta aí 2 anos aqui de Várzea Paulista, ela foi campeã em 2 campeonatos, vice-brasileira. Manda ela aqui já, manda ela aqui já. Vou passar o contato depois dela. Vir. E ela é natural, cara. Então a galera vê o corpo dela, assim, mas toma alguma coisa. Porque hoje em dia parece que pra você ter um resultado você tem que tomar alguma coisa, né? Exato. Ninguém acredita no trabalho, na dieta, no tempo. Então isso eu achei bacana. Achei bacana essa iniciativa que está crescendo. Então, mas tem o outro lado que você tem muito influencer que fala muito de hormônio. E como eles têm esse tipo de entretenimento, essa coisa legal, na minha opinião, entre aspas, ali, né? Então o jovem, mas os caras tomam, faz. Toma. E aí que é o poder. Não, e outra coisa, essa galera que tem um poder aquisitivo maior, Lógico. o apoio que tem por trás, não que não vai fazer mal, né? Mas assim, o apoio que tem por trás é gigante. E o problema é que você, por exemplo, hoje você tem muitos médicos aí que normalizaram o uso, né? Qualquer cara que vai lá, não, vamos fazer aqui uma TRT, uma terapia de reposição de testosterona, o cara nem precisa. Aí vai colocar o cara com uma testosterona acima da fisiologia para ele ganhar músculo mais rápido. Às vezes o cara também quer isso. E fora isso, esse mercado que muitas vezes tem de receita, né? O cara receita 1.001 manipulado, vai na farmácia X, lá por fora ele ganha uns 30% da receita. Você entendeu? Então, assim, isso cresceu demais.
Cresceu demais. Esses tratamentos hormonais, vira e mexe, você vê o CFM, né, o Conselho Federal de Medicina, batendo em frente disso, etc e tal. Chip da beleza, chip não sei o que lá. Então, assim, tem muita coisa que está acontecendo, não só no âmbito do esporte, mas também do praticante recreativo. Nunca se usou tanto hormônio para recreação como nos últimos 5, 6 anos. E eu acompanho muitos pacientes que acabam fazendo esse acompanhamento médico. O que acontece? Acaba fazendo exames de sangue para tentar manter os exames ok, muitas vezes mantém. Mas, por exemplo, um desgaste cardiovascular que você tem pelo uso acima da sua fisiologia, você não controla. Você não vem no exame. Entendeu? O coração vai ter um desgaste. Não adianta, não tem um lado seguro na história. Tem um lá, uso pouco. Sim, normalmente se você usa pouco, mas ele pode ser muito pelo tempo de uso. Porque o cara também acaba tendo um vício psicológico pelo tipo de performance que ele tem. Quando ele para, ele não consegue. Então, esse lance do uso também, tanto no esporte quanto recreativo, tem crescido muito. Isso é um perigo. Hoje eu vejo que é um grande perigo. Nossa, isso daí... E popularizou, né? Nossa, as clínicas aí, né, bombando. Cara, é muita grana, como é que é soroterapia, o cara vai lá, paga 600, 500 pau, sei lá quanto pra jogar, sei lá, vitamina C na veia. Pô, pega um redoxon, sei lá, aquele que bota na boca, né? É 10 conto na Toma um farmácia. seu-in. Cara, é uma loucura, cara. Eu já cheguei, assim, a atender pacientes com alguns tratamentos, assim, que eu falo, cara, brincadeira, né? Porque gira uma grana, né? E a galera vai comprando justamente por isso, né? Porque quer a coisa mais rápida. E a promessa, coisa... né? É a promessa. É a promessa. Não, e o que eu tava conversando do início, né? A saúde vai ficando de lado, né? Totalmente. Porque a gente tá falando o tempo todo de alimentação, de exercício físico, tá? Isso é saúde. Então, mas é que tá, por exemplo, se eu tenho uma persona de um profissional da saúde que dentro de um contexto de consideração, o médico ele tá no topo, ele chega para você e fala, cara, fica tranquilo que a gente faz os exames. Você entendeu? Exato. O cara tem uma retórica, tem uma voz aveludada, ele vai lá, faz um vídeo, um Reels lá, institucional da clínica dele, você entendeu? O cara se envolve naquilo. E você compra a ideia. E você compra a ideia. Por quê? Porque é persuasivo aquilo, né? Então ele fala, não, é caro, é bom, o cara, você entendeu? E não somente, também tem nutricionista que faz algumas abordagens e tal, você né? vê o resultado, né? É algo que você vê o resultado. Isso. Né? E aí aquilo que a gente fala, né? Qual que é o custo disso? A gente fala brincando que essa parte hormonal é um shape de aluguel. O cara vai parar, ele vai perder. Vai perder uma boa parte. É o shape de aluguel. É o shape de aluguel. Andrés. Olha, galera. Eu tô ouvindo essa conversa toda aqui, ó. Eu tenho um desafio pra lançar. Manda, vambora. Vai. Vamos ver se os Andrés vão aceitar. Vamos ver. Eu quero lançar um desafio aqui no Pod Pro. Quero ver se o André vai aceitar desse lado e se esse André vai aceitar desse lado. A gente tá falando de saúde o tempo todo e desde que começou o podcast, que eu sou o velho chato, né? E eu fico no pé desse cara aqui pra ele emagrecer. É verdade. Desde que a gente começou, não é verdade? Desde que começou. Desde que a gente começou. Eu fico no pé dele pra ele emagrecer, né? Eu quero lançar um desafio pra você emagrecer. E aí o André vai ser o nosso parceiro. Opa, cuidado do meu xará, então. É isso aí, xará cuidando do xará. A gente vai colocar as metas aqui a serem cumpridas e a gente vai pro Instagram, vai pro TikTok, vai pra onde YouTube, precisar, pro YouTube e sei lá, o André que vai montar aí, se ele aceitar, não sei se mensalmente, de 15 em 15 dias, não sei qual é, a gente monta o projeto aí, com o André, e você vai emagrecer até o final do ano, vai ter que bater essa meta. Eu topo, pô. Você topa? Lógico. Você topa? Se André, você topa? Junto aí. Ó, aí sim, hein? E aí, esse ano vem, então. Esse ano vai ser... E no final do ano você falou que vai correr a São Silvestre. É o meu objetivo. Eu queria muito fazer uma corrida São Silvestre. Você vai correr São Silvestre. Voltar a correr como eu corria. André, você encabeça esse projeto com a gente? Vamos montar um plano legal aí da parte de treinamento, da parte da dieta, né? A gente pode fazer as avaliações periódicas, a gente define melhor e já vai apresentando esse resultado aí. Acho que vai ser motivante ali para você e para quem acompanhar, né? Porque tem muitas pessoas que acabam se enxergando em você. Isso. E é porque não uma responsabilidade, né? Mas gera, né? Com certeza. Porque vai ter pessoas ali também se espelhando. Eu acho que não só para você,
mas vai ser bom também para muita gente que vai acompanhar. E a gente vamos tentar filmar todo o processo. Todo o processo. Legal. Tudo que a gente for fazendo, Você vai aceitar? me expor assim. Tirar foto sem camisa, mano? Minha filha, eu sou o inimigo da vergonha, cara. Eu tenho zero problema com isso, cara. É mesmo? Zero problema. A gente vai colocar no nosso Instagram, meter no Instagram do André Bora, lá. Bora, vamos bora, fazer um vamos fazer. negócio legal. Fechou. Vamos fazer barulho aí. E olha só, Eu gostei, cara. Ó, Eu curti, porque a gente tava trocando ideia aqui no off antes de tudo começar. Eu cheguei no meu maior peso esse ano. Aí eu me culpo. Porque assim, eu relaxei completamente. Eu não vou falar. já foi pode tal- falar o peso pra galera saber qual é o peso. 140, galera. 140. 140 quilos. Então, assim, não vou falar que não, foi culpa disso. Não, fui eu mesmo. E eu admito, tá tudo certo. Só que eu quero muito mudar. Pô, que da hora. Eu quero mudar porque eu senti E que que eu é não... o que a gente falou no meio do podcast. A pessoa tem que querer, né? Exato, eu quero Já mudar tomou porque o passo principal. eu não consigo mais correr, que é uma coisa que eu gosto. Eu não consigo mais subir escada direito. A escada lá da escola. A eu escada subo de da escola, você vai hoje no eu fui de elevador. escada, mano. É isso aí. Hoje eu peguei escada. E, cara, e assim, eu tenho plano de ser pai, né? Boa. Legal. Eu tenho plano de ser pai daqui, amor, 2 anos? Mas a gente tem plano, pô. E assim, eu quero tanto conseguir, quanto, assim, quero estar bem com meu filho, pô. É, cuidar do meu moleque, pô. demanda energia, cara. Eu quero... Então, meu pai ele sempre foi esportista. Meu pai, ele jogava basquete. Meu pai pedala hoje 100 km tranquilo. Olha, Meu pai tem 60... Eu tenho 28. Meu pai deve ter 68? Por aí. Meu pai... Bem ativo. Só que assim, ativo. Eu tava falando dos meus sogros que é fino, que não tem músculo. Eu olho pro meu pai, a gente foi pra praia essas férias. As costas do meu pai todo só trabalhado. músculo. Então, assim, é um senhor Como chama seu pai? Ricardo. E assim, eu me Seu espelho Ricardo, muito. ó, vou levar o homem pra... Vambora, pai. E eu me espelho muito, porque eu falo, pô, meu pai, eu nasci, meu pai tinha 40. Pô, meu pai joga bola até hoje. Boa. Sem problema nenhum. É a Se constância. É isso aí. jogar bola, tênis, basquete, vai pra academia todo dia e ama. Então, assim, eu me espelho muito nisso, que eu quero ser esse pai pro meu filho. Boa. Meu filho, minha filha, seja o que for. Eu quero ter saúde. Então, agora, Andrezão, Agora vambora. vamos fazer a rota no GPS aí. É A gente vai isso. te ajudar, né, a seguir essa rota certinho. Vou pôr minha esposa junto comigo. Ela vai de também- tabela também. ela vai de Já vai. tabela. Ó, cara, mas foi muito legal. Quando eu Top. conversei com você, eu pensei nele na hora. Eu vi você falando lá e tal. Aí eu disse, cara, antes eu mandei pra ele. Aí eu falei assim, cara, eu vou fazer uma proposta pro André lá que vai no podcast e tal. Você topa? Aí ele falou, eu topo, mano. A gente Bora. faz tudo, vai filmar tudo. Eu topo. Documentar Aí eu mandei tudo. pra você, na hora, cara, tamo junto. Vamos pra cima. Vamos pra cima. Documentar tudo e a galera vai ver. Muito legal. E aí vocês vão me cobrar. Tá, Isso. tá cheio de aluno que assiste nós. Em rede mundial, mano. É, vão te pode me cobrar. xingar se eu vacilar, tá? Eu não ligo, não. Eu não Vai- tenho, eu não tenho medo Vai de ficar hater, não, tá? todo mundo já lá, ó. André tá escorregou. Não, volta. Vambora. Tá, Meus forte. alunos, vocês me vêem comprando croissant na escola, vocês me xingam, tá? Croissant de chocolate ainda, velho. Não pode. Qualquer coisa você reparte com o João, a marmita É isso, a dele. marmitinha, é nóis. Cara, André, foi muito legal. Cara, o papo, foi muito cara. da hora. Foi muito Feliz. legal. Eu tô pra dizer que foi o papo que Acho que mais rendeu, ficamos né? aqui, Então. Ia mais. Tranquilo. Foi muito legal, cara, você ter vindo. Obrigado mesmo. por aceitar o nosso convite aí. Eu que agradeço aí o convite, né? E é legal, quando a gente fala o que a gente ama, do que a gente vive, né? É uma coisa genuína, bacana, e a gente poder informar a galera sobre treino, alimentação, né? Que é a minha área. Eu fico muito feliz de vocês terem aberto esse espaço para mim. Não, Tá tamo bem junto. demais. E a gente vai colocar nas redes sociais aqui o @ do André, né? Da clínica dele, vai estar aqui nas Manda, nossas se redes quiser sociais. falar também, já fala aí que a gente já põe no card. Então, hoje eu atendo, né? A gente mudou a clínica esse ano, graças a Deus. A gente foi para um novo espaço, né? A gente está na rua aqui em Jundiaí, né? Rua Euclides da Cunha, Top. 280. É no centro da cidade, é uma travessa ali da Rua Anchieta, próximo ao Hospital São Vicente. Ali é a minha clínica, onde eu atendo aí de segunda a sábado. Normalmente aí durante a semana das 8 às 18, de sábado aí das 8, aí vai dar meio-dia ou mais, vai depender Legal. do sábado. Você atende online também? Atendo Que online o cara também. É de outro lugar no Brasil. Isso, atendo bastante gente online Show de também. Show de bola. Né? Tem meu contato no Instagram, é só mandar mensagem ali também. Agora vai aparecer um monte de gente online. Opa. que o É Andrezão isso. vai...
Mas antes da gente acabar, tem umas perguntas, né? André, você é de surpresa pra você. Pô, isso aí não foi combinado. Não né? foi não. Isso aí não foi combinado, Olha não. lá, hein? São as perguntas Clássicas. da educação. A gente é professor e a gente trouxe um negócio no nosso podcast que é finalizar o programa com algumas perguntinhas sobre educação. Certo. Época de escola. Puxa. Forma de Bhaskara. Não, tô zoando. É o quadrado menos 4AC. Muito bom, muito bom. É isso mesmo, muito Mas não bom. pergunta a verdade, tá bom? Tá bom. Foi muito bom. Ó, e vocês falam que não decora o negócio. Seus vacilão. Você... Mas vamos lá. Um professor que marcou a sua, Professor sua de matéria. história aí, professor, matéria. Professor. Olha, Pode ser faculdade também. eu tive uma pessoa da faculdade ali, eu tive muitos professores bons, né? Um episódio que me marcou bastante, estava bem corrido na faculdade de nutrição e estava bem complicada a minha situação, passando alguns problemas pessoais e tal. E aí eu tinha uma prova de fisiologia, a professora Fabiana, se eu não me engano, eu gostava muito da aula dela. E aí eu fui bem na primeira prova dela e tirei nota já tranquilo para fechar. E aí, só que tinha que fazer a outra prova, só que eu não tinha tempo, eu fiquei estudando na biblioteca. Ela falou, mas você não vai fazer outra prova e tal? Daí ela falou, puxa, professora, eu não vou ter como tempo, ou estudo para essa para passar para outra e tal. Então, tipo, ela falou, não, beleza, depois você faz o que você consegue lá e tal, e eu consegui tirar uma nota minha. Eu achei que ela deu empatia, ela viu que eu realmente estava... e ela viu também a minha caminhada. Então, isso foi uma coisa que me marcou, que é uma coisa que eu mais lembrei agora, eu nunca esqueci. Porque quando a gente está passando um momento mais difícil, mas você sabe que você tem que cumprir alguma coisa e você está disposto a pagar o preço por não cumprir e você tem a misericórdia da outra pessoa de não te dar aquilo que você merecia, que seria, né, provavelmente um exame, e ela entender o seu contexto, isso aí me marcou porque eu não sei se eu faria o mesmo no lugar dela. Olha só. Né, cara? Então eu achei que foi uma atitude legal, no final deu tudo certo, também acabei tirando uma nota rasa ali, que deu certo também, para não ter ficado exame, mas eu sei que mesmo se eu não alcançasse, ela entenderia o contexto, até pela entrega que eu tinha feito das Legal. outras coisas. Então achei que foi bacana, fora a matéria dela que é excepcional, é uma pessoa muito bacana. Legal. Outra pergunta é um momento bom que você se lembra da época de escola, um momento que você sente orgulho, alguma coisa assim, um momento feliz. Olha, o momento de escola que eu mais aproveitei foi no meu ensino médio. Antes de trabalhar com educação física, eu trabalhei com TI, eu fui programador, eu fiz técnico em informática e tal. E a nossa classe ali tinha muito menino, muito homem, então era uma classe muito unida. Não tinha panela, não tinha nada, sabe? Tanto é que no sábado retrasado a gente fez um encontro aí de 25 anos de amizade, tem um grupo no WhatsApp. Legal. Então, assim, são N momentos com essa galera, com essa turma, coisas boas, né? Nada maluco também, né? Mas eram dias, assim, que todo dia era bom. Você legal, ia pô. para a escola, né, feliz. Os professores também era legal. Eu estudei aqui em Jundiaí, no Colégio Rosa, naquela época, de 99 a 2001. E, então foram momentos assim ímpares com aquela turma, a gente tem muita amizade até hoje. Então foram momentos bacanas aí. Legal. Que massa. E agora ao contrário, um momento que você quer esquecer da escola, um momento vexatório. Uma vergonha que você Uma passou. vergonha daquelas. Olha, vergonha na escola, cara. Eu acredito assim, eu sempre fui uma pessoa tranquila, né, em relação na escola, eu não lembro de nenhum momento assim, graças a Deus, né? Que bom. Perante, Não sofreu bullying na escola. pensando com os amigos, sempre fui uma pessoa de briga, eu sempre fui da turma de futebol, joguei muitos anos futebol de salão, no São João, eu nunca fui um craque, mas eu sabia jogar e me virava. Então, isso aí cria um network, né, pra escola, né? Você tá sempre nos times, você tá cara da sempre equipe com os ali, deixa ele amigos, quieto, velho. e nunca fui de brigar, de nada, né? Então, isso foi bom. Eu acho que os momentos mais constrangedores, eu acho que todo aluno vai passar, principalmente quando você não tem muita maturidade, e é quando você vai na frente da classe, sem estar preparado, apresentar um trabalho, né? Putz, esse E é você, seminário. e você Nossa. toma aquela fumada do professor na frente de todo mundo, porque você não tá preparado para nada, Porque você né? levou a colinha lá pra frente. Exato, Isso, fica tremendo isso, o papel. E não foram poucas, né? Principalmente no início. Aí. E aí, pra ir finalizando, um recado que você deixa pra essa molecada que tá na escola agora.
Uma coisa que você lembra, você fala, cara, quero deixar esse recado pra vocês. Uma mensagem pra Uma galera. mensagem. Eu acho importante, né, muitas vezes, principalmente na escola, dependendo da série que essa pessoa, que esse aluno, que essa criança ou adolescente está, muitas vezes parece que não faz sentido algumas coisas que vocês vão aprender. Para que eu preciso estudar história, se já passou? Para que eu preciso saber o B ao quadrado, menos do 4ac, que eu acabei de falar a fórmula de Bhaskara? Na verdade, é importante, e a gente vê isso na prática, por mais que você não use aquilo diretamente, pode ser na área que você vá atuar, mas o seu raciocínio lógico, a sua associação, o seu nível de cultura, de entendimento da área que você vai atuar, vai ser favorecido das sementes que você plantar nesse ensino básico. Legal. Né? E os professores que embasam isso, né, a gente sabe o quanto eles se esforçam, porque eles já têm esse conhecimento, essa maturidade, e muitas vezes o aluno não entende isso. Né? Então, realmente levar a sério, não é obrigado a gostar de tudo. É difícil você gostar de todas as matérias, mas é importante saber que em algum momento todas elas você vai usar. Em algum momento da sua vida, você vai usar geografia, você vai usar ciência, vai usar história, você vai usar química, mais a fundo ou a menos. Mas eu utilizo tudo hoje. Até mesmo por quê? Porque, por exemplo, para eu sentar e conversar com muitos pacientes, eu tenho que saber de muitos assuntos. Então, se eu tenho um conhecimento geral de muitas coisas, e quem dá esse conhecimento geral de muitas coisas? É a escola. Você só vai aprimorando ao longo do tempo aí. Muito bom, né? Papo top, né? Foi demais. Eu gostei muito hoje. Uma coisa só que passou aqui, desculpa cortar, Imagina. é que em relação a ter algum tipo de mimo aí, né, para vocês e tal, e me pegou de contrapé, e eu não sabia o que fazer, né, que marcasse aquilo que eu faço, mas não é diretamente aquilo que eu faço em relação à minha parte profissional, mas é aquilo que eu creio e eu cultivo todos os dias. Então acabei trazendo, tomando a liberdade aqui de um mini devocional para cada um aí, cara. Que legal, cara. Então eu trouxe aí, eu gosto desse autor todo ano ali, Que né? legal. Então é pequenininho, né? Não sei se vai precisar do óculos aí para usar aquela letrinha pequenininha, né? O Aldrin talvez. Eu sempre... Eu já uso, Já tá lá, né? E eu sempre compro isso aí, eu deixo no meu consultório, e às vezes a consulta ela leva a um tipo de conversa muitas vezes, e quando a gente sente no coração ali, o Espírito Santo tocar, a gente entrega para alguém lá. Eu falei, poxa, não tenho nada em mãos, né? Foi então, incrível, cara. É isso aí. Na dúvida, evangelize, né? É isso, cara. Muito Maravilhoso. bom, muito bom. Eu trouxe para vocês aí, né? Muito obrigado. E a lembrança maior vai ser o Andrezão ficando fininho. Não, aí é fechar com chave de ouro, né? É isso aí. Aí é maneiro Aproximando demais, de né? Deus É isso aí. e fechando fininho. Andrezão, mais um pra conta. Tô Mais feliz um. você tá de volta, tá, cara? Voltei, Não vai voltei. embora assim, não. Quando você for. Não, você acabou as férias agora. Acabou as férias, né? Pras próximas férias, vamos gravar um monte Vou pra deixar tudo aí, gravado. né? É isso aí. E tamo junto. É Galera, mais um Pod Pro. Foi pra área aí. Ah, uma coisa importante. Se inscreve no canal, né, André? Com certeza. A gente não falou no começo, mas, ó, como a gente falou, já vai sair o vídeo no Instagram. Chegamos a 500 aqui no YouTube e 3 mil e pouco no Instagram. Mas vamos subir mais. Vamos dobrar a meta, que É a gente isso. não sabe qual é a meta. Ó, é o seguinte, se eu vou emagrecer esse ano, vocês vão transformar esses 500 em 1000, tá, seus vacilão? Isso aí. Porque é assim, isso aí. ó, eu vou sair de 140, meu primeiro objetivo na vida, assim, meu sonho era voltar aos 100 quilos, pelo menos. Então vocês têm que transformar esses 500 em 1000. É isso Pô, aí. e se eu não emagrecer, aí vocês se desinscrevem. Isso. Ixi, uma responsabilidade. Tô arriscando o futuro do podcast. Mas se inscreve no canal, deixa o like, comenta. Procura o André aqui nas redes sociais também, a gente vai deixar tudo aí certinho. Segue a gente lá no Insta, tem TikTok também, tudo, @podpro com 2 Os em tudo que é canto. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, valeu. Valeu!